a gente é qualquer coisa menos egoísta com a nossa carreira. Será que existe alguma coisa de bom em ser egoísta? Pois é, a gente fez essa pergunta hoje pro autor do best-seller Seja Egoísta com a Sua Carreira, Luciano Santos. O Luciano está entre os autores aí com esse livro, né, entre os mais vendidos na categoria orientação profissional desde o seu lançamento. Quais são as coisas que são importantes para você? Se a gente tem essas coisas refletidas, pensadas, e elas mudam, tá? Elas vão mudando, né? É orgânico isso, com o tempo vai mudando. O Luciano de hoje é completamente diferente do Luciano que trabalhava nas Big Techs. Eu queria dinheiro, cargo, reconhecimento, promoção. Hoje eu não quero mais isso. Ele construiu sua carreira em empresas que são um must aí de muitos, então Meta, Google, UOL, e ele saiu em 2022 para enfrentar essa empreitada aí como mentor e escritor, e hoje sentou aqui na nossa mesa, aqui no nosso podcast, para contar um pouquinho de como foi essa trajetória. Tem uma linha que fala, não, liderança é algo inato, um dom, né? A pessoa nasce líder ou não nasce... Você tem diretor de RH que acredita nessa baboseira. Tá sofrendo de ansiedade, síndrome de impostor, de impostora? Quer saber se você tá, de fato, definhando ali no ambiente de trabalho? Quer investigar essas questões? O Luciano veio aqui para apresentar soluções e também trazer os motivos pelos quais a gente está adoecendo tanto nesse mundo corporativo. Hoje, o Luciano ele é palestrante, mentor de carreiras, produtor de conteúdo, escritor, tem mais de 24 anos aí de experiência nesse mundo corporativo e ele traduziu tudo isso num best-seller e também na nossa conversa de hoje. Bora então? Luciano Santos, muito obrigado pela presença no Quinto Dia Útil. Prazer estar aqui com vocês. Vi pro interior. Como que foi essa viagemzinha na rodovia aí, cara? Foi libertadora vindo pra cá e assustadora vendo o que acontecia do outro lado. Parecia aqueles filmes de apocalipse. Pode crer. Sim. Em que as estradas param, não tem fechadas. quando as pessoas saírem, sabe? Uhum. E, nossa, ainda bem que eu tô no contrafluxo disso e vou voltar no contrafluxo. Espero que eu volte no contrafluxo também. Volta. Sair daqui tipo umas 2h30, 3, você vai pegar uma bandeira. Mas a pista é muito boa, né? Um tapetão, assim, dá pra vir. Não, uma tranquilo. horinha e 5. Foi Você nasceu em São Paulo, cara? Eu nasci em São Paulo, Vila dos Remédios. Vila dos... Mas morei grande parte da minha vida em Osasco, um lugar chamado Vila Airosa. Fiquei lá até os meus 23 anos. Nossa, se eu começar a contar isso agora, a gente vai acabar com a nossa primeira hora. Mas morei lá até os 23 anos e com 23 anos, por ter conseguido um trabalho que ficava majoritariamente ali na região da Faria Lima, em São Paulo, eu acabei mudando para Vila Madalena e nunca mais saí de lá. Tô até hoje. Tem muitos bares na Vila Madalena. Sim, né? A Vila Madalena, para quem não conhece, né, é um bairro boêmio, tem muitos bares, muitos restaurantes, muita coisa para fazer, mas eu tô numa área mais residencial da Vila Madalena. Eu moro lá porque é muito arborizado, tem uma... Sei que é estranho falar isso quando a gente fala de São Paulo, mas tem uma certa natureza ainda. Outro dia tinha até um tucano perdido lá perto de casa. E isso é agradável. Então, não pretendo sair de lá tão cedo, um pouco assustado ali com o que está acontecendo no entorno, né, com os prédios subindo, né, com a lei de zoneamento, mas por enquanto ainda vou ficar lá, vamos ver. E tem alguma coisa com vila, né, na sua vida, assim, né? Porque você morou em todo lugar, vila alguma coisa, né? Eu adoro, eu falo que a gente vive num mundo hoje em que a gente está muito desconectado. E acho que a principal desconexão que eu vejo é aquele sentimento de comunidade, né, perdido. As pessoas praticamente não se falam. E eu tento preservar. Eu moro nos predinhos baixinhos, uns predinhos antigos, né? Os predinhos chama BNH da Vila Madalena. Eles foram feitos em 66 ou 67, se eu não me engano. Não tem elevador, assim, parece um mundo perdido. Algumas ruas são sem saída, que eu moro então tem uma sensação muito de interior, né? As pessoas vão lá na minha casa e falam que é interior. Mas mesmo lá, né, com essa proximidade, apartamentos pequenos, ainda existe essa desconexão. Né? Outro dia até falei, poxa, eu não conheço os meus vizinhos, né? É muito estranho isso. Aí eu criei um grupo com os meus vizinhos e comecei a abordar um por um. Falei assim, sou Luciano, isso aqui, um grupo de segurança, abre a porta, precisa de tapete do cachorro, vamos fazer isso, né? O grupo já está com metade do prédio. E todo dia alguém fala, poxa, preciso de pó de café, um tapetinho higiênico para cachorro, alguém pode abrir o portão que eu esqueci a chave, alguém pode isso. Né? As pessoas passaram a se conhecer. Né? E quando a gente conhece alguém, em vez de a gente simplesmente ignorar ali no corredor quando passa, começa a dar bom dia, perguntar se está tudo bem, o que faz. E acho que aumenta um pouco a empatia, sabe? Eu sinto muita falta disso no mundo de hoje, incluindo no mundo corporativo. Eu morei num lugar num prédio aqui, na cidade mesmo, assim, mas... que você falava bom dia, as pessoas abaixavam a cabeça, assim, parecia que elas queriam abrir um buraco no chão, assim, pra se enfiar, e fica uma vergonha, até as crianças, sabe? Quanto mais rico o lugar, mais distante já reparou?
Que Não, obrigada, hein, por... Mas eu tô falando, nasceu num berço de ouro, né? Aí por isso que o pessoal lá não... Mas, cara, olha pessoas que moram na favela. Cara, existe uma comunidade, existe uma união, existe uma rede de apoio forte, porque todo mundo... E não deixa de ser por causa de uma ilusão, né? Porque às vezes a pessoa pensa que por mais abastada que ela seja, que a infraestrutura em volta dela meio que sustenta essa solidão, né? E na verdade não deixa de ser uma ilusão, né? Porque é o que a gente vê o contraste numa comunidade, por exemplo, que as pessoas precisam ser muito mais unidas porque não tem saneamento, não tem segurança, não tem nada. Então as pessoas se unem para suprir aquilo que elas não têm por default ali, né? Mas, por padrão. consequentemente, tem um ser humano por trás que vive dessa parada, né? O dinheiro não compensa a parte não compensa, de não ter um outro, ilusão, né? Total. A gente não consegue fazer nada sem os outros. Absolutamente nada, né? A gente precisa ter Não dá consciência nem pra ser disso. corno, né? Não. Nada. E a gente leva isso para um monte de lugares. A gente leva isso para o nosso núcleo familiar, leva isso para dentro do trabalho. Né? E quando a gente se separa, todo mundo perde. Aí a gente precisa quebrar um pouco esse ciclo e eu tento fazer isso no meu micromundo. Pode crer. Luciano, eu também sou muito grato porque você topou vir no nosso podcast. Você é um cara que tem um best-seller aqui. Posso mostrar? Pode, aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu encurtar aqui a distância. Esse vai ficar aqui. Esse não volta para São Paulo, não. Tem um coordenador do nosso time, o Felipe, já leu o teu livro e a gente viajou semana passada. E a esposa dele foi numa palestra tua, você assinou o livro e falou, deixa eu te mostrar. Mostrou o teu autógrafo lá. Tavira, dá um foco aqui pra gente nesse aqui, ó. Tá aqui, ó. Seja egoísta com a sua carreira. Vamos falar muito disso aqui hoje. O que tem por trás desse livro? Eu tenho muitas perguntas para o autor aqui, porque... O título, começando pelo título, né? Então, já que ele falou isso, eu vou começar pelo título, porque eu sei que ele tem repertório para responder as nossas provocações aqui, né? Luciano, antes de começar pelo título, eu queria te fazer uma pergunta. Por que o teu livro é um best-seller? Por que você acha que as pessoas estão comprando teu livro? Eu acho que as pessoas compram o meu livro porque esse não é um livro que foi feito para vender comercialmente. Quando eu comecei a elaborar o livro, eu ainda estava no mundo corporativo. Né? Deixa eu já vou dar 2 passinhos para trás aqui. Eu gosto de falar que eu sou um profissional de 2 mundos. De um lado, eu tive toda uma experiência em empresas com o meu crachacinho, né, o tal do CLT. Eu trabalhei majoritariamente em empresas de tecnologia, trabalhei 7 anos e meio no UOL, trabalhei 11 anos no Google Brasil e 6 anos na Meta, também conhecido aí como Facebook, Instagram, né, e todo o conjunto do grupo. A maior parte como executivo, principalmente nos últimos 10, 15 anos, liderando times de alta performance na área de vendas. Esse é o Luciano executivo, esse é o Luciano do mundo de tecnologia. Eu brinco que eu falo que esse é meu primeiro avatar profissional, mas eu tenho um segundo avatar profissional. Quando eu migrei do Google para o Facebook, a gente está falando de 2016 para 2017, eu migrei de uma empresa para outra, eu já tinha algumas questões sobre qual seria o futuro da minha carreira, o que eu queria fazer pelos próximos anos, mas eu tinha uma consciência baixa disso. Não sabia que alguma coisa ali não estava funcionando, que eu queria fazer alguma coisa diferente, mas não sabia o que. Mudei para a Meta, mudei para o Facebook, me deram um super desafio por 2 anos, cuidar de 3 regiões, viajei muito, né, tinha um pedaço do time na Argentina, um pedaço do time na Cidade do México, tinha que ir para os Estados Unidos também para a coordenação central. Me foquei muito, muito nisso por 2 anos. Depois que esses 2 anos passaram, veio de novo aquele sentimento de, meu Deus, lembra aquele filme O Feitiço do Tempo? Que tinha o Dia da Marmota? Era um filme em que o jornalista deram uma pauta horrível para ele. Né? Ele tinha que cobrir o Dia da Marmota numa cidade pequenininha. Né? Ele odiou aquele trabalho. Né? E era se a marmota acordasse ou não, o inverno ia ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Passou muito na sessão da tarde esse filme. Passa até hoje, na verdade. E aí eles jogaram um feitiço nele que ele dormia e acordava no dia de cobrir o Dia da Marmota. Né? E ele tentava se matar e ele acordava no outro dia de novo no Dia da Marmota. Né? E eu falo que eu me senti muito assim no mundo corporativo dos meus últimos anos. Para mim era o Dia da Marmota. Eu acordava e era a mesma coisa. Eu tinha que fazer as mesmas tarefas, bater meta, aquela meta trimestral, setar a meta para os times, incentivar os times. O que não tem nada de errado com isso, mas já não me servia mais. E aí que entra o meu segundo avatar profissional, que fala que às vezes a vida é espetacular e ela faz coisas de maneiras que a gente só vai entender mais para frente. Eu estava insatisfeito, estava procurando um projeto para fazer. E um dia eu tinha 2 vagas de gerente do meu time, eu entrei no LinkedIn para postar as 2 vagas, falei, poxa, né, o LinkedIn é um concorrente do Facebook, eu mal utilizo essa ferramenta, e aí eu vi um post de alguém dando um conselho profissional terrível para uma outra pessoa. Eu não lembro nem o assunto, gente. É o que mais tem no LinkedIn, cara? Segura essa aí, põe no estacionamento aí, segura essa, porque senão eu nunca mais volto para essa história de agora.
Aí eu fui lá e eu respondi essa postagem, né? Eu falei, olha, eu não acho que é assim, eu acho que tem esse outro caminho aqui, dei a minha opinião. E o meu comentário teve centenas e centenas de curtidas, muito mais do que a postagem. E naquele momento eu falei, poxa, eu sou formado em letras, eu gosto de escrever, já tive um projeto de escritores no passado, estou procurando uma coisa diferente para fazer, preciso de um projeto pessoal, por que eu não começo a postar um pouquinho sobre a minha visão do mundo corporativo? Eu sempre tive muita facilidade de ajudar as pessoas, mentorar, ajudar internamente, com transição, com próximos passos. Falei, vou começar a publicar sobre isso. E eu comecei todos os dias, eu pegava meia hora pela manhã e eu colocava uma ideia, uma perspectiva, uma história que eu passei, um ensinamento que alguém me deu, e comecei a fazer isso no LinkedIn, todos os dias, sem nenhuma pretensão. Isso explodiu. Eu comecei a crescer muito rápido no LinkedIn, depois fui para o Instagram, para outras redes sociais. Isso cresceu a um ponto de as pessoas começarem a me perguntar, Luciano, cadê seu livro? Cadê seu livro? Você tem um livro? Você vai escrever um livro? E eu falei, poxa, gostei dessa ideia, talvez um dia eu possa escrever o livro. Mas agora vamos voltar para a sua pergunta original. Por que eu escrevi esse livro e por que ele fez sucesso? Esse livro fez sucesso porque ele é alavancado na realidade. Eu lancei esse livro alguns anos depois que eu comecei a produzir conteúdo dessa história que eu contei para vocês. E por que eu escrevi esse livro? O que me catapultou para tirar ele das ideias e colocar ele no papel? Eu tive 2 grandes insights. O primeiro insight é que para a maioria das pessoas o trabalho é um lugar de sofrimento. E a gente pode falar mais sobre isso, na minha opinião pessoal, isso é a conclusão de vários estudos sobre o tema. Independente de onde foi feito, todos eles apontam isso. E cada vez mais as pessoas que me procuravam, porque eu comecei produzindo conteúdo, mas depois as pessoas começaram a me mandar pergunta, muito, eu recebia centenas de perguntas, às vezes por semana. E eu comecei a perceber que as pessoas sofriam no trabalho, né, a razão daquele estudo, pelas mesmas coisas. E o motivo de eu ter tirado o livro das ideias e ter transformado ele realmente num livro físico para as pessoas é para tentar dar uma ferramenta para que as pessoas sofressem um pouco menos no trabalho, para que as pessoas tivessem novas ideias, novas perspectivas, maneiras diferentes de fazer as coisas, conseguissem olhar para dentro, para os seus hábitos e como aqueles hábitos estavam atrapalhando e literalmente tivessem uma ferramenta prática para encontrar um pouquinho mais de satisfação no trabalho. Então, quando eu tento racionalizar hoje, olhar para trás e racionalizar por que o livro explodiu, né? O livro está entre os mais vendidos desde o lançamento, vai completar 3 anos em novembro. Desde o lançamento, ele fica entre os 10 primeiros da categoria. Nunca saiu de lá. E por que isso acontece? Porque esse foi um livro feito para ajudar as pessoas. Não foi um livro feito para aumentar e dar autoridade para o meu nome, para eu ganhar dinheiro. Não. Esse livro nasceu de um pensamento, o que eu posso fazer para tornar mais escalável o que eu faço todos os dias nas redes sociais, o que eu faço respondendo as pessoas nas redes sociais, o que eu faço nas minhas mentorias individuais. Como que eu consigo escalar isso e dar para mais pessoas? Aí nasceu o livro e por causa disso, Emerson, eu acho que ele fez o sucesso que ele está tendo hoje. Nossa, que volta para responder, né? Não, mas poxa, uma história. Você vai me ajudar numa coisa. Só quero fazer um gancho no que ele falou para não perder. Você falou do trabalho, né, do sofrimento no trabalho, mas é mais pensando numa ideia do trabalho do tripalho, né, daquela origem do objeto de tortura, tal. Acho que vem tudo dessa mesma raiz, né? Mas assim, poxa, você trabalhou em empresas que são objetos de desejo para muitos, né? Trabalhar no Meta, trabalhar no Google. Eu tenho certeza que na época que você trabalhava no Google, tem um amigo que trabalha no Google, era quase como se eu mesmo trabalhasse, né? Só porque eu conheço o Luciano. Como é que foi essa virada de chave de carreira, assim, de falar assim, não, eu vou abandonar esse universo, esse mundo, sair dessas empresas que são tão cobiçadas para ser mentor, para escrever livro, para fazer palestra. Como é que foi isso? Vamos lá, né? Os vários buracos de coelhos que já foram abertos aqui, vamos abrir mais um. A minha visão hoje, mais madura, com relação ao trabalho, é que para a gente encontrar satisfação profissional, a gente vai ter que abraçar algo que é extremamente assustador, a mudança. E eu consigo olhar isso na minha própria carreira. Foi incrível ter trabalhado 7 anos e meio no UOL. O UOL me deu toda a base que eu tive para esse mundo de tecnologia. Foi incrível ter trabalhado 11 anos no Google Brasil, 6 anos na Meta, no Facebook. Foi incrível ter passado por lá. Mas eu falo que todo emprego, por mais extraordinário e incrível que ele seja, eventualmente a gente vai querer fazer alguma coisa diferente. A gente vai enjoar de fazer aquilo. A gente vai enjoar de repetir, de fazer as mesmas coisas. E eu não sou exceção. Eu só tive uma consciência um pouco mais profunda de que, eu preciso fazer isso. E eu acho que eu tive vários sinais do mundo que me fizeram abrir os olhos e entender o que eu queria para minha carreira. Mas teve um deles que foi muito poderoso para mim. Tem um escritor chamado Adam Grant. Ele é um psicólogo organizacional, né? Vocês devem conhecer, vocês que são do mundo de RH.
E ele escreveu um artigo há alguns anos chamado Languishing, que foi traduzido pela Folha de São Paulo como definhamento. E ele falava que entre a depressão clínica e o estado normal existe uma coisa no meio que ele chama de definhamento. Que é o quê? Você não está deprimido, você não está doente, você não está precisando se tratar, tomar o remédio. Mas é como se você estivesse perdendo 0,01% da sua energia todos os dias, aos pouquinhos. Né? O definhar é isso, né? Bem devagarzinho, é um processo que você nem percebe. E quando a gente chega nesse lugar, a gente precisa entender por que isso está acontecendo. E quando eu li esse artigo, eu falei, uau, é isso que eu estou sentindo. E por que eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo isso porque tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, Luciano, qual o primeiro conselho de carreira que você dá para as pessoas? O primeiro conselho de carreira que eu dou para as pessoas é: entenda o que te move no trabalho. Parece uma coisa boba, mas pouquíssimas pessoas, se você perguntar para as pessoas ao seu redor, o que te move no trabalho? As pessoas não sabem responder essa pergunta. Geralmente elas falam uma coisa ou duas, o meu líder inspirador, ou o dinheiro, né, o salário. Nada além disso. É muito pouco. E eu comecei a fazer essa reflexão para mim mesmo. Falei, peraí, o que me move no trabalho? Quais são as coisas que são importantes para mim hoje em dia? Estar no mundo, nesse mundo de tecnologia, estar numa cadeira executiva, que eu tive muito orgulho de ter chegado numa cadeira executiva, numa Big Tech, é algo que mudou a minha vida, e eu vou sempre agradecido por isso. Mas passou, não é mais o que me move hoje. Então o que me move hoje? Eu fiz essa reflexão para mim. E quando eu comecei a colocar as coisas no papel do que era importante para mim no trabalho, você quer trabalhar com vendas? Não, eu quero trabalhar com educação corporativa. Eu já tinha sido picado pelo bichinho da educação corporativa. Você quer ficar indo no escritório todos os dias? Não quero mais ir para o escritório todos os dias, quero trabalhar em home office. Eu não queria mais trabalhar 5 vezes por semana, eu queria trabalhar 4 vezes por semana. Eu queria trabalhar com pessoas mais alinhadas ao que eu estava pensando sobre o mundo corporativo e as ideias que eu tinha e que eu iria divulgar. Quando eu fiz essa lista de coisas que me moviam no trabalho e eu olhei qual era o meu estado atual, né, meu último empregador foi a Meta, né, o Facebook, eu falei, isso não é mais compatível. Isso não é mais compatível. E quando a gente, né, isso acho que é bom senso, mas eu sei que não é ao mesmo tempo. Quando a gente faz por muito tempo algo que a gente não quer ou que a gente não gosta mais, o que acontece? Ansiedade, depressão, sentimentos que nem a gente consegue entender. E eu tive muita sorte de ter tido alguns sinais do universo de falar, Luciano, foi muito legal isso que você viveu. Qual vai ser a sua próxima fase? E eu sempre tive isso muito natural em mim, nessa questão do mentor, de pensar sobre o mundo corporativo, de olhar as relações, as tendências, o que está mudando, o que está bloqueando as pessoas. Isso foi muito natural para mim, né? Olha em retrospectiva de novo. As pessoas sempre me procuravam para, Luciano, o que eu faço, como eu tomo essa decisão, será que eu mudo de área? Isso é sempre natural para mim. Eu tinha essas qualidades, eu tinha a qualidade da comunicação. Eu falei, peraí, eu não vou olhar de forma medíocre para minha própria carreira. Eu tenho outras aptidões e eu tenho certeza que eu posso fazer uma transição de carreira. E eu fiz aos 45 anos de idade. Aos 45 anos de idade, eu pedi as contas, pedi para sair lá da Meta, saí e comecei a me dedicar totalmente à produção de conteúdo. Eu tinha lançado o livro alguns meses antes de sair, o livro explodiu, né? E eu falo que era uma dessas coisas gratas da vida. Né, eu não tinha planejado muito bem, eu planejei, lógico, para sair, mas não tinha planejado muito bem os próximos passos da empresa que eu abri logo depois que eu saí. E com o sucesso do livro, eu fui jogado, empurrado, obrigado a entrar numa carreira que eu chamo hoje de palestrante, host, de estar dentro desse meio, principalmente com as palestras do livro e sobre liderança também, que é um tema que eu gosto muito. Então eu fiz essa migração. Teve custo zero? Não teve custo zero. Acho que no marco zero ali, né, tem aquela falta de identidade, né? Ontem eu tinha um crachá de uma cadeira, eu era diretor da Meta, né? E hoje eu tenho um MEI, né? Então é muito diferente. O CEO da minha MEI, né? Que eu não tenho coragem de fazer isso. CEO da minha MEI. Só que eu tive vamos chamar de sorte isso, né? Um evento que foi a explosão do meu livro, né? Então foi muito fácil para eu jogar o meu crachá fora e vestir ali a carapuça de autor, palestrante, produtor de conteúdo sobre educação corporativa. Então, nessa parte foi fácil. Fui julgado absurdamente. Eu falo de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Familiares preocupados, que eu ia largar que amigos, se está fazendo a coisa certa. Mas o ápice para mim, né, depois que o meu livro estourou, no 2º ano, que foi pós-pandemia, teve a Bienal, né, a volta da Bienal, e eu fui para a Bienal de São Paulo, dar uma palestra e fui participar de um bate-papo com o pessoal da Esquilo.
E eles mandaram um carro me pegar em casa, né, e eu fui, e o motorista era super falante, começou a conversar comigo, perguntou o que eu fazia, né, se eu era um autor, que só estava levando autores, e eu contei para ele falou, mas o que você fazia antes? Eu falei, não, eu era diretor, né, de uma empresa de tecnologia, lancei esse livro e saí para fazer isso. Mas você largou uma carreira de diretor para ser autor? Falei, sim. Ele, nossa, eu nunca teria coragem de fazer isso. E assim, olha só, né, como a mentalidade das pessoas, às vezes é muito mais atrelada ao cargo e ao que você era com aquele crachá do que te faz feliz. Né, como você vai impactar as pessoas de maneira positiva. E eu acho que foi fácil para eu lidar com isso, sabe? Foi fácil para eu desligar ali aquele modo diretor, de novo, né, o livro, as palestras, que me deu aquele gás que eu precisava. E hoje eu falo que foi a melhor decisão profissional que eu tomei na minha vida. Posso imaginar. Num nível muito menor que o teu, eu larguei a Toyota em 2007. Eu ganhava quase R$3.000 por mês em 2007. Meu primeiro emprego ali... Na época morava ainda com os pais. Puta grana. Morava com os pais para ganhar R$500 como estagiário numa indústria de ferramentas. E os caras falaram, você é louco. Pá, isso não dá pra entender, você vai sair dessa empresa gigante. Eu falei, cara, mas é que eu tô chegando lá. Você tá vendo essa decisão. E essa decisão não dá pra você medir agora todo o tabuleiro por conta desse movimento aqui, né? Pô, você falou, cara, coisas que são, assim, muito interessantes. Como o seu livro foi recebido lá dentro da Meta? Era uma dúvida. Quando você publicou, porque assim, ele é um antídoto a uma provocação para... Os caras falam, Luciano, não distribui esse negócio aqui não, cara, por favor. Como é que foi? Eu já tinha anunciado que eu ia sair quando eu lancei o livro. Eu já tinha, então vamos colocar isso na mesa. Então a minha tolerância para qualquer tipo de controle corporativo sobre o que eu ia fazer com a minha vida pessoal já era absolutamente altíssima. Então, baixíssima. Então eu não estava muito preocupado com se a empresa ia querer que eu fizesse aquilo, se ela ia deixar, não ia deixar, etc. Eu já tinha anunciado que eu saí alguns meses depois. Né, a decisão de lançar um livro era minha. A empresa tinha algumas regras com relação a isso. Não podia citar números da empresa, dados da empresa, e esse livro não tem nada, absolutamente nada a ver com o meu trabalho nas Big Techs. Esse é um livro que nasceu das minhas interações com os meus leitores, das minhas sessões de mentoria, da minha produção de conteúdo. Então eu diria que para a maioria foi muito bem recebido e talvez em alguns pontos da empresa uma certa preocupação. Né? A gente e tudo bem, eu acho que é uma preocupação justificada. A gente está falando de um diretor, de uma empresa de tecnologia, né, que é responsável ali por um time grande, que está lançando um livro, colocando informações que a empresa tem muito pouco controle sobre. Então, como tudo na vida, tá? Vou até deixar aqui um conselho para todo mundo. Qual foi a minha atitude, até antes mesmo de falar que eu lançar meu livro? Eu cheguei para as pessoas de interesse da empresa e falei, eu vou lançar um livro, o livro é sobre isso, eu vou cobrir esses temas, não tem absolutamente nada a ver com a empresa. Tudo bem? Tudo bem. Falei isso para minha líder, falei isso para a VP. Na época, a pessoa de comunicação me chamou também para passar as regras. Falei, olha, estou saindo... Mas não é porque eu estou saindo que eu não sou agradecido e fique absolutamente tranquilo, né? Não vou usar nenhum dado da empresa, nada que possa colocar a empresa em qualquer tipo de problema com relação a escrever meu livro. Então, eu falo que o contexto por trás era muito propício. E se eu fosse resumir, né, em poucas palavras, acho que foi muito bem recebido. Acho que as pessoas, ao mesmo tempo que existia uma preocupação ali pelo que eu estava fazendo, de alguns personagens, a maioria, poxa, que legal. Até mesmo em uma posição executiva, até mesmo aos 45 anos de idade, a gente ainda pode fazer algo completamente diferente fora do trabalho, a gente pode ainda ter uma transição de carreira. Então eu quero acreditar que mais inspirou do que trouxe preocupação. Uhum. Você conheceu o Mark Zuckerberg? Eu conheci, me deu essa curiosidade. Eu nunca fui. O WhatsApp dele tá aqui. Você tem ele no WhatsApp? Eu sigo ele nas redes sociais. Né? Eu nunca fui tomar um café na casa dele, né? Mas lógico, ele era o nosso CEO, ainda, né? o CEO da Meta. Então eu tive algumas interações com ele, recebendo as informações. Ele era muito presente nas comunicações, a gente chama de Q&A, né? Que acontecia de forma semanal. E eu já tive a oportunidade de fazer pergunta para ele 2 vezes. Né? Mas é uma pergunta numa conferência, não é que eu sentei com ele numa reunião de 1 hora. Não, eu fui uma das pessoas que eu sempre fui muito curioso e muito cara de pau. Então eu levantei lá na hora de fazer perguntas e perguntei algumas coisas pra ele. Você usa TikTok? Aquelas perguntas pro Nem cara. tinha na época que eu perguntei. Mas eu chutaria que ele usa, assim. O Mark não é... Ele não tem essa linha de, a gente não pode usar os produtos da corrente. Não, usem. Vejam o que tem de legal, né? O que a gente pode trazer aqui como boa prática. Então ele é uma pessoa muito aberta. Eu sei que ele é um cara polêmico e eu sou muito crítico de algumas coisas que as Big Techs fazem hoje em dia, mas ele como líder,
eu gostei dele, eu achei ele um bom líder, ele tem uma fundação ali boa de liderança. Uhum. E ele gosta de MMA também, cara. Você viu lá? Surf, MMA, agora tá criando vaca. Comprou um pedaço de terra, tá construindo um bunker, né? Não precisa ir longe, o Robson é assim também, nosso fundador aqui, ó, você viu, gente? Cria vaca também, abandonou já o gado, tem agora... um sítio em Minas, o Robson tá também seguindo os passos. Aí, Robson, o Zuckerberg tá seguindo os passos dele, que é o contrário, exatamente. Cara, me diz uma coisa, existe virtude em ser egoísta em qualquer coisa? Vamos lá, vamos tirar isso aí né? Essa questão cabeluda da frente. Ano passado, uma pessoa fez um post, né, um hater, né, super criticando o título do meu livro no LinkedIn, né, e a minha audiência no LinkedIn é altíssima, né, tem muitos seguidores lá no LinkedIn, né, e eu não interajo, né, quando uma pessoa ataca gratuitamente eu não interajo, até no LinkedIn tem um algoritmo lá que se eu interajo eu levo a minha própria audiência para aquele post, então eu simplesmente ignoro. O LinkedIn é diferente das outras redes. E aí, só que o que aconteceu, né? Como eu sou muito conhecido no LinkedIn, eu acho que teve lá uns 50, 60 comentários das pessoas perguntando, mas você leu o livro? Uhum. E o cara, não li, mas eu não preciso ler para falar que isso é uma porcaria, o que é um absurdo de ignorância, né? Se a gente parar pra pensar, né? Como é que não julgue o livro pela capa. Mas hoje é assim, né? O cara lê um título, ou ele pensa que... Ou um resumo, né? É isso. É um resumo. E aí criticou. E, assim, e se ele tivesse ou me mandado uma mensagem, né? Ou se tivesse feito aquela crítica talvez de uma forma mais construtiva, eu falaria para ele por quê que eu escolhi esse título. E o título nada mais é do que uma provocação. Seja egoísta com a sua carreira. E eu quero trazer 2 pensamentos aqui com relação ao título do livro. O primeiro é, a gente é qualquer coisa menos egoísta com a nossa carreira. Eu gosto de brincar que se a nossa carreira fosse uma balança, que de um lado a gente colocasse coisas do nosso interesse, protagonismo, conhecimento, largar hábitos antigos, se entender o que você quer, né? Aquele exercício que a gente já falou e alguns outros que a gente vai falar hoje em dia, e do outro, coisas que não nos servem, opinião dos outros, hábitos pré-concebidos, ideias antigas, vícios, um monte de coisa. Eu falo que essa balança é pesada para o lado que não nos interessa, para a maioria esmagadora das pessoas. Então começa aí a primeira provocação. E o segundo pensamento, tem uma autora russa, americana, que ela escreveu um conjunto de ensaios e intitulou como A Virtude do Egoísmo. E ela fala um pouco sobre isso. Ela fala que a palavra egoísta mudou no decorrer do tempo. Que egoísmo, em sua essência, nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. Olha que legal isso. E ela propõe até a ética do egoísmo, que é fazer isso sem ferir ninguém no processo. Então eu sempre falo isso nas palestras, explico isso para as pessoas. Quando eu falo sobre ser egoísta com a sua carreira, nada mais é do que seja o protagonista da sua carreira. Pense em você, pense as pessoas ao seu redor, mas de forma virtuosa, com esse egoísmo virtuoso, fazendo isso sem ferir ninguém no processo. Ao contrário, se fortalecendo. E sabe qual é a ironia disso tudo? Quando a gente se coloca em primeiro lugar, quando a gente investe na nossa carreira, quando a gente pensa na nossa carreira para tomar as decisões, não na empresa, não no mundo, não no nosso gestor, sabe o que acontece? Além da gente se tornar um profissional melhor, até as empresas ganham com isso. Porque ali daquele lado vai ter um profissional muito melhor preparado, que pensou nele, que se preparou e que chegou em tal ponto que as empresas querem. Então eu falo que todo mundo ganha. Quando a gente pensa na gente, quando a gente pensa na nossa preparação, quando a gente pensa em se colocar em primeiro lugar, ganha o profissional e ganha a empresa também. Então o título do livro nada mais é do que uma provocação para a gente se colocar em primeiro lugar e ser protagonista da nossa carreira. Porque quando a gente faz isso, lembra que ela fala do sofrimento lá atrás? A gente consegue mitigar aquilo profundamente. Eu, no primeiro contato com o livro e depois todo o preparo que a gente fez para esse bate-papo, eu falei assim, quando a gente começou a pergunta, por que teu livro é um best-seller? O título é perfeito para o momento. E eu gostei da provocação. Sabe por quê? Porque a gente vive um mundo desses paradoxos de que ostentar é algo bom, ser orgulhoso é algo bom e ser egoísta. Então, eu acho que toca num momento em que a gente está... Como é que eu, de fato... Olha, tá concordando meu microfone. Como é que, de fato, eu entendo isso aqui? Então, realmente, cara, acho que você tocou num ponto. CEO da Americanas assume... sei lá, ficou uma semana, 2 e pum, cai fora. Ele foi egoísta com a carreira dele?
eu acho que a gente vai para um outro patamar quando a gente está falando disso, né? Não, mas eu acho que ele foi egoísta com o tempo livre dele. Talvez ele não queria ir para cadeia, né? Eu acho que... Não, mas ele não tinha responsabilidade sobre aquilo, por isso que eu acho que ele foi. Mas de uma perspectiva corporativa, absolutamente. Né? Eu falo que, né, até vamos trazer isso pro mundo dos mortais, né? Muita gente chega e fala, Luciano, eu fiz uma mudança de carreira, cara, eu caí numa panela de pressão, eu caí num ambiente tóxico, eu caí com um líder psicopata. O que eu faço? E eu sempre falo, muda de novo. Seja egoísta com a sua carreira. Se o lugar que você está hoje, eu falo, mudar é um excelente benefício e um alto risco também. Mas o bom da mudança, quando ela não dá certo, é que a gente sempre pode mudar de novo. Uhum. A gente sempre tem que ser egoísta com a nossa carreira. Então, quando a gente faz uma movimentação, como o CEO da Americanas fez, a gente chega no lugar, né, e eu sempre acho que esses erros que a gente comete é porque a gente não faz aquela reflexão, tá? O que é importante para mim, para onde eu estou indo, eu quero um líder inspirador. Mas se eu fiz essa movimentação e a movimentação deu errado, seja egoísta com a sua carreira. Sai de lá sim. Um daqueles pensamentos antigos, né, e vícios que a gente traz do passado, que eu citei lá atrás, é aquele tal de, não, mas eu preciso ficar aqui pelo menos um ano. Não precisa nada. Você vai ficar um ano sofrendo num lugar, você vai ficar um ano escutando, tomando grito de um psicopata, de um gestor mal treinado, você vai ficar um ano num lugar que não te adiciona em nada. Não deve ficar. Deve sim procurar uma mudança quando as coisas não dão certo. Então é um pouco disso, sabe, que eu falo, ser egoísta com a sua carreira. Só que essa parte, Emerson, é a parte consciente. É a parte quando as coisas já estão explodindo. Eu falo que muito do ser egoísta com a sua carreira, que eu exploro um pouco mais a fundo no livro, é da área inconsciente também. Né? Eu falo que muitas coisas a gente não sabe. A gente não tem ideia. Então, vou dar um exemplo de... Até postei esses dias um corte de um podcast que eu trabalhei, né? Que eu falo que a gente precisa criar essa consciência, a gente precisa ir atrás de conhecimento sobre como gerenciar a nossa carreira. Eu trabalhei com um mentorado. Luciano, eu quero ser promovido, porque se eu for promovido eu vou ser pleno e eu vou trabalhar com um produto que eu já estou tentando há 3 anos. E eu não consigo fazer isso aqui internamente. Daí a gente começou a conversar e em determinado momento, não sei se na primeira, no final da primeira ou na segunda sessão, eu virei para ele e falei assim, mas você já olhou o mercado de fora, né? Você já aplicou para alguma vaga fora? Luciano, você não entendeu nada do que eu disse, eu adoro minha empresa, eu adoro meu líder, eu nunca faria uma traição dessa. Olha a palavra, olha que palavra poderosa, gente. Eu nunca faria uma traição dessa. Aí a gente conversou, falei, não, a gente testar nossa empregabilidade, a gente mudar não é uma traição, é um comportamento esperado de profissionais que conseguem ter uma boa carreira. É super normal sentir a temperatura da água. Quanto vale 1 quilo de Emerson? Quanto vale 1 quilo de Fernando, 1 quilo de Luciano no mercado? É muito importante a gente saber isso. E tentei ali tirar, eu chamo isso de venda. Eu tentei tirar aquela venda dele. Ele ficou um pouco desconfiado, não sei, mas eu gosto mesmo da empresa, e a gente terminou nosso processo de mentoria. Um tempo depois, eu recebo uma mensagem dele no meu LinkedIn. E eu não lembro direito qual era a mensagem, mas eu lembro do título, Você Não Vai Acreditar, que é inclusive um título que eu recebo muito, Você Não Vai Acreditar. E ele me contou que ele pensou muito sobre aquilo, ele aplicou para 2 vagas, passou nas 2 vagas, aceitou uma das vagas, e a vaga que ele aceitou externamente, fora da empresa que ele estava, era para trabalhar como pleno, algo que ele não conseguia fazer na empresa que ele estava, e para trabalhar com um produto que ele estava tentando há 3 anos e não conseguia fazer na empresa que ele estava. Você percebe? Né, assim, o tamanho do bloqueio? Não, então não é ali uma pessoa que não estava se preocupando com a sua carreira, mas ela não entendia algumas coisas. Então não basta a gente ser egoísta com a nossa carreira. A gente precisa ir atrás de conteúdo, informação, boas práticas, curiosidades sobre as pessoas que estão ao nosso redor, como elas tomaram aquelas decisões e, se possível, sempre bons mentores também, para ajudar a tirar essa venda e enxergar algumas coisas que eu não estou enxergando. Porque qual era a opção dele? Ficar mais 3 anos sem ser promovido lá, até ter uma depressão, sair de lá culpando a empresa, vitimismo, ninguém ganha. É não ter chefe nem empresa de estimação, né? Tipo... Não ficar Carreira de estimação. Carreira de estimação. Carreira de estimação. E assim, vamos já deixar uma coisa bem clara aqui. A gente não está falando mal de empresa, a gente não está falando mal de gestores. O que a gente está falando é, na hierarquia de importância das coisas, a sua carreira tem que vir em primeiro lugar. Empresas são legais, são ambientes ótimos que a gente pode aprender. A gente vai encontrar bons gestores que a gente vai se inspirar, bons colegas de trabalho. Mas nada disso pode, nessa hierarquia de importância, estar acima do seu crescimento de carreira, dos objetivos que você quer atingir e do seu crescimento. Não pode. E quando a gente faz isso, e a maioria das pessoas fazem isso, desculpa o francês, dá merda. Eu ouço tudo isso, assim, é muito mais fácil a gente falar também disso quando a gente não está imerso, né, no meio do... Você já traiu o seu líder, Fernanda, trocando de empresa?
Não dá nem pra mentir, né? Porque quem acompanha aqui já sabe. Primeiro que não é uma traição, né? Não, mas eu fiz de propósito. Tá vendo como meu líder é tóxico? Vamos falar sobre líderes tóxicos agora? Não, mas eu quero falar assim, que como que a gente percebe... Você sabe por que eu falei isso? Porque você usou essa mesma palavra. Eu falei pra ele, Tô sem contexto, hein? Não, contextualize o nosso convidado, por favor. E depois você continua. Foi quando eu voltei ou quando eu saí? Quando você voltou, você falou isso. Que eu me senti... Eu abri meu coração pra ele real, assim. Eu falei que tinha me sentido... Microfone aqui, Fernando. Eu me sentia traindo. Como se eu estivesse traindo o propósito que a gente tinha abraçado junto, sabe? Do podcast, enfim. E foi uma conversa muito boa, assim. Que foi libertadora dele me fazer entender que é um relacionamento profissional como qualquer outro. E um momento de vida, aprendizado, faz parte da minha história. E que, foi uma troca até onde foi e que poderia começar a ser de novo como realmente está sendo. Então, foi muito libertador ter esse momento, essa troca com ele, mas de abrir meu coração e de realmente sentir. E é muito doido, né? Porque a gente não sente o peso do que é você dizer assim, eu me senti traindo e tal. Quando fala de fora, né? Que é o que eu tava... A ideia que eu estava trazendo é assim, a gente fala, nossa, realmente, nada a ver trair, mas que onde você vive de dentro, né? E hoje eu vejo muito assim, a minha pergunta principal é, qual que é o momento, então assim, até quando eu desisto? Quando eu sei que é a hora de desistir, de realmente falar assim, preciso ser egoísta agora nesse momento. Terapia aqui. Porque quando você está imerso, né? Hoje tem uma tirania da felicidade, né? Que você tem que ser feliz em todos os aspectos, tem que ser feliz no relacionamento e com o seu corpo e com a sua rotina, acordar 5 horas da manhã e saudar o sol e nanã. E assim, eu vejo que as pessoas perseguem essa felicidade de uma tal forma. Qual que é o momento de desistir? Eu vou te pedir um favor. Fala assim, apago a frase quando eu desisto. Fala, apaga a frase quando eu desisto. Apaga a frase, então, como eu desisto. E quando eu mudo. Quando eu mudo. Eu falo que não é sobre desistência, é sobre mudança. E as pessoas confundem muito isso. Porque quando a gente chega no ponto de falar, eu quero desistir, já extrapolou absolutamente o normal, o aceitável, e eu já estou no ponto de pensar em desistir ou continuar. Então eu falo que a gente precisa quebrar um pouco esse ciclo, porque chegar nesse ponto de ruptura, a gente começa a perder consciência e uma visão prática com relação às coisas que a gente precisa fazer para a gente saber nossa carreira. Por isso que é importante, né? Por isso que eu sempre aconselho todo mundo. Antes de mais nada, eu preciso sentar e eu preciso pensar qual é o profissional que eu quero ser? Quais são as coisas que são importantes para mim? O que é importante para você? É dinheiro? Super respeito o dinheiro. É reconhecimento? É estar trabalhando numa determinada indústria? É ter certa experiência? É ter tal projeto, ou ser o líder de tal projeto? É chegar numa cadeira de liderança? Quais são as coisas que são importantes para você? Se a gente tem essas coisas refletidas, pensadas, e elas mudam, tá? Elas vão mudando, né? É orgânico isso, com o tempo vai mudando. O Luciano de hoje é completamente diferente do Luciano que trabalhava nas Big Techs. Eu queria dinheiro, cargo, reconhecimento, promoção. Hoje eu não quero mais isso. Quero coisas muito diferentes. Então, quando a gente pensa nessas coisas, a gente não vai esperar chegar a esse ponto de ruptura e falar assim, eu vou desistir disso aqui. Não, sabe o que a gente vai fazer? Eu estou lá no meu trabalho, eu estou acordando todos os dias e eu vou pensar, peraí, mas eu não estou na indústria que eu quero. Eu não estou tendo as experiências que eu gostaria de ter. Eu não tenho um líder inspirador. Eu não estou ganhando quanto eu gostaria de ganhar. E se eu tenho consciência dessas coisas antes, eu vou construir uma mudança. E não chegar num ponto de desistência. Eu falo que essa reflexão é como se a gente criasse uma bússola corporativa. Né? As pessoas, elas sempre me pedem para ajudá-las a chegar num destino. Não existe destino, gente. Não existe. Vamos chegar no tal ponto. Quando você chegar lá, já mudou tudo. Essa já é outra pessoa. Então, a gente precisa quebrar um pouco essa questão de chegar em tal lugar e pensar um pouco mais sobre, que eu falo que essa bússola corporativa é mais ou menos para aquela direção ali que eu quero ir. Eu não sei onde eu vou chegar, mais ou menos para aquela direção. E quando a gente cria essa fundação, Fê, quando a gente sabe o que a gente procura no trabalho, a gente dificilmente vai chegar em, meu Deus do céu, não aguento mais isso, eu preciso desistir, e vai falar, opa, peraí, eu estou há 6 meses aqui, não é nada do que eu imaginava. Quais são os primeiros passos que eu preciso dar para construir uma mudança? Preciso atualizar meu LinkedIn, meu currículo, talvez fazer um curso, esquentar o meu networking, começar a ter algumas conversas, fazer uma lista ali intencional das empresas que eu gostaria de trabalhar, começar a aplicar ali, ir lá para ver o que vai dar, e aí quando chegar a oportunidade eu mudo. Você percebe a diferença de um e do outro?
é brutal, né? Então eu vejo muito mais esse sentimento. Essa semana mesmo eu tive duas leitoras falando isso. Luciano, será que eu devo desistir? E eu tive essa mesma conversa com ela. Não desiste, muda. Se está ruim, muda. Desistir é quando você está cansada, exaurida, chegou lá e não tem mais consciência. Mudar é quando, opa, peraí, eu sei o que eu quero, eu não sei qual é o destino, tudo bem não saber, mas eu sei mais ou menos qual é a direção e eu sei as coisas que eu preciso construir agora para dar esses primeiros passos. Então é dessa maneira que eu gosto de olhar para isso tudo. Uhum. Tá respondido. Ajudou? Opa. Tá pensando? Não, foi muito mas não bom. mude agora, tá bom acabar o podcast. Espera acabar, né? Mas foi muito bom isso, porque a nossa conversa, a Fernanda era uma profissional e eu acho que quando ela fez essa escolha, eu acho que dessa sessão coach que eu tenho aqui ao vivo. É, porque a gente expõe mesmo, joga o outro aí sem combinar. Aí fui muito coach, desculpa, né? Não. Corta a frase, né? Parece que mas é verdade, né? Reflete sobre isso. Não. Desculpa, eu tô falando da parte do Emerson, que é assim, cada episódio é uma sessão de terapia. É uma surpresa, né? Mas foi muito bom, porque é uma outra profissional com uma leitura de jogo muito diferente. Esse mundo abstrato, a empresa é um abstrato. Então, que de fato, você diz numa das passagens que isso nunca vai deixar de existir. Fato, as pessoas que estão ali dentro são composições que você vai montando, o negócio tem uma perenidade, tem clientes, tem uma sustentação, cara, dificilmente. A não ser que um avião caia e derrube um time de futebol inteiro, mas o time não acabou. Veja só, o Chapecoense não acabou, numa tragédia, cara. Então você imagina que as outras coisas se adequam também, né? Usando o pior exemplo que eu poderia usar, mas que de fato que demonstra essa... Deu pra entender. Uhum. E assim, gente, puxando, né? O teu amigo meu que fala que puxa um pelo, vem urso, né? Então vamos puxar um pelo aqui, vai vir um urso agora. Dando continuidade no que eu tava falando, né? Poxa, né? Umas objeções que eu tenho, né, Fernanda, poxa, mas como eu sei o que eu quero? Né? Eu sempre falo, vamos partir do princípio do que as pessoas querem no geral. Né? Então, na primeira parte do meu livro, que eu falo um pouco sobre essa questão da insatisfação, né, da infelicidade, até do sofrimento, para muita gente o trabalho é um sofrimento, né? Eu falo de algumas pesquisas que já existem, tem diversas, todo ano ela é atualizada e chega no mesmo número, e eu repliquei essa pesquisa também com 1.500 profissionais, com 10 anos de experiência, e eu perguntei para eles, você é feliz / satisfeito no seu trabalho? Eu fiz essa pergunta, né, para validar algumas ideias do livro. Eu cheguei nos mesmos resultados das pesquisas que eu já tinha visto. 60% respondeu não, eu não sou feliz / satisfeito com o meu trabalho. Só que essa pesquisa eu não fiz só binária, né? Eu falo que ela tinha uma dimensão quantitativa, sim, não, e qualitativa. Eu falei, me conta o porquê. Me conta por que você é insatisfeito ou satisfeito em uma palavra e uma sentença. Né? E vamos pegar agora, para dar continuidade ao que a gente está falando, a parte dos 40% que são felizes. Né? Poxa, é inspirador, né, gente? 4 de cada 10 pessoas que estão trabalhando falam, eu sou satisfeito com o meu trabalho, eu gosto do meu trabalho. E quando eu fui lá analisar, ler todo o resultado que elas escreveram ali em uma palavra, em uma sentença, eu falei que eu tirei uma licença poética e criei o que eu chamo de a fórmula da felicidade, que é você estar em um ambiente positivo, no qual você possa crescer, um ambiente positivo no qual você possa aprender, crescer e ser reconhecido e desafiado por líderes bem preparados. Olha que interessante. Então a gente tem a fundação aqui do que é ser feliz no trabalho. Eu quero estar num lugar que eu possa crescer, que o ambiente seja positivo, que eu possa aprender, que eu seja desafiado, que eu seja reconhecido e que eu tenha um líder bem preparado. Olha só, a base está ali. Só que eu falo que esse é o genérico, né, de um trabalho, né, com satisfação. Eu falo que a gente tem que pegar essa base e falar, tá, além disso aqui, o que mais é importante para mim? Porque vai ser diferente para o Emerson, vai ser diferente para a Fernanda, vai ser diferente para todo mundo. A gente precisa pegar isso. E eu falo que a gente não precisa partir do nada, né? A gente tem boas práticas, a gente tem grupos de pessoas que já passaram pelo que a gente passou. E eu falo que no mundo corporativo a gente tem o hábito de ficar reinventando a roda o tempo todo. E a gente precisa parar um pouco com isso. E precisa olhar para os meus colegas, para a minha comunidade, e falar assim, quais foram as perrengues que vocês passaram no trabalho e que vocês têm para me ensinar. Então eu sempre falo, parta daqui. Parta de ambiente, parte de reconhecimento, de aprendizado, de ser desafiado, de ter um bom líder. E adicione a isso. E aí entenda o que você precisa para ter um pouquinho mais de satisfação no trabalho. Que receita, cara. Na prática, ela é legal. A simplicidade é quando você consegue transformar algo extremamente complexo em fácil de entender.
Mas ao mesmo tempo a prática dela é super complexa, né? Porque quando você pega só líder bem preparado, cara, a condição de uma empresa te dar um líder bem preparado, um cara que consegue te botar uma visão ali dentro, puxa, dificílimo isso. Cara, você vai, tá, de novo, hein? Outro buraco de coelho aí. Se quiser entrar no jeito. Não, saiu recentemente, agora tá viralizado falando já do TikTok, né, que eu brinquei aquela hora, mas tá viralizado no TikTok a lista das piores empresas para se trabalhar de acordo com as próprias pessoas que trabalham, né? Então, assim, é um Excelzão que tá rodando as empresas, e aí tem uma lista de A a Z, de A até os numerais, tipo assim, não tem fim. Quem não começa com letra. Então, todas as empresas que não começam com letra também estão lá, então 99 alguma coisa não escapou, tá lá também, várias. E tá viralizada essa lista, assim, e as pessoas manifestando a insatisfação delas, e se você ler um por um, você vai identificar reclamações todas embasadas em cada um desses pontos que você trouxe, né? Vamos lá. Eu acabei de trazer um lado da moeda. A gente tem outro lado da moeda também. 60% falou, eu sou insatisfeito com o meu trabalho. O que a gente falou é da satisfação. O que eu quero para ser satisfeito no trabalho, né? Isso aqui são os elementos. Também, às vezes eles colidem também na insatisfação. Mas quando a gente pega os 60% e começa a olhar ali, me conta por que você é insatisfeito. Qual vocês acham que é o primeiro motivo de insatisfação no trabalho? Porque líderes trazem tanta infelicidade. Cara. Liderança. Será? Chefe. Então, olha só, olha que interessante. Da perspectiva da pessoa, da perspectiva da maioria dos profissionais que dizem que sofrem ou são insatisfeitos com seus trabalhos, infelizes com seus trabalhos, o vilão número 1 é o líder. O chefe, né? Comumente conhecido como chefe. Isso foi 60 e poucos % de apontado. Então é muito alto. Então é realmente a maioria. E por que isso acontece? Né? Deriva uma segunda pergunta. Por que isso acontece? Por que o líder é visto como esse vilão do mundo corporativo que causa sofrimento, que causa infelicidade? Eu não acho que é o principal motivo, tá? A gente precisa voltar nisso depois. Sim. Mas por que ele é visto com isso? Quando eu fiz essa pesquisa, eu falei, gente, por que isso aconteceu? Líder de times de alta performance, né, por quase 15 anos, super incomodado com isso. Eu falei, vamos entender quais são as hipóteses por trás disso. Eu resolvi testar uma hipótese. Eu fiz uma segunda pesquisa com 6.500 gestores de pessoas, 6.500 profissionais que gerenciam outros profissionais. E eu fiz a seguinte pergunta para eles. Depois que você sentou numa cadeira de liderança, você já fez de gestão de pessoas? Você já fez algum treinamento para liderar pessoas? Só 43% desses líderes responderam, sim, já fiz algum treinamento para liderar pessoas. Olha o absurdo do que eu estou falando. Eu vou colocar numa outra frase. Só 4 de cada 10 líderes faz treinamento para liderar pessoas. O que é um absurdo. E tem aquela coisa de falar, não, é liderança nata, você é um líder nato, né? Exatamente, aí a gente começa a pensar o que é... Né, não vou entrar aqui em conceitos de liderança porque vai tomar muito tempo, né, mas tem uma linha que fala, não, liderança é algo inato, um dom, né? A pessoa nasce líder ou não nasce... Você tem diretor de RH que acredita nessa baboseira. Desculpa, é uma baboseira. Gostei do que você falou. O que eu acredito? Como que o Luciano racionaliza isso? Eu falo que liderança é, antes de mais nada, uma escolha. Eu escolho ser líder, eu escolho seguir o caminho de liderança. Não importa se eu nasci com dom ou não importa se eu sou extrovertido, não importa se eu sou introspectivo. Sabe o que importa? A consciência de que eu preciso me formar um líder. Isso é mais importante do que qualquer outra qualidade que a pessoa possa ter. A consciência de que eu preciso me formar. Quando a gente pega, por exemplo, vamos pensar aqui em algumas coisas que são importantes para um líder. Saber comunicar com eficiência, saber organizar o time para bater a meta, ter visão sistêmica, que é a visão, né, do todo, gerenciar conflito, dar feedback de maneira apropriada, mostrar empatia, inspirar os times, levar todo mundo para uma mesma direção. Não vou parar aqui, né, várias coisas. Tudo isso que eu falei para vocês agora, gente, pode ser aprendido. A gente pode treinar os líderes de visão sistêmica, pode treinar em comunicação, pode treinar em feedback, pode treinar até nas soft skills, em como respeitar, em como usar uma comunicação não violenta, como ter empatia. A gente pode treinar os líderes nisso. Então, para mim, liderança é muito mais sobre a minha disposição em aprender a ser um líder que vem daquela escolha do que simplesmente falar, eu nasci com dom, eu me comunico bem, eu sou extrovertido, logo eu sou um líder. Não. Os melhores líderes que conheceram pessoas introvertidas. Então, extroversão e introversão não tem nada a ver com liderança. Nada a ver com liderança. Então, essa questão da falta de treinamento de líderes é, sim, para mim, um dos grandes motivos da insatisfação do mundo do trabalho. Dando um exemplo mais mundano, que é um exemplo que eu sempre gosto de contar nas minhas palestras, né? Uma vez uma leitora chegou para mim
e falou, Luciano, eu não sei muito bem como reagir ao feedback que eu recebi da minha gestora. Eu falei, que feedback sua gestora te deu? Ela falou que a minha aura está desbotada. Aura? Ela falou que a minha aura... Esse eu nunca recebi. Põe aí, né? Não, pô, eu também não vou fazer isso, não, pô. Quando eu conto isso nas palestras, tem 500 Fernandas, às vezes 5.000 Fernandas, dando risada, né? Eu tenho uma palestra sobre feedback, tinham 6.000 pessoas na palestra, eu contei isso. Ela faz esse papel, tá? Que a gente divide mesmo. Todo mundo deu risada, é engraçado, certo? Como você acha que a pessoa me escreveu estava se sentindo? Nossa, pô, nada a ver. Completamente. Ela não estava achando engraçado. Sabe o que ela estava achando? Ela estava preocupada, ela não sabia se aquele era um feedback sério. Ela não sabia o que fazer com aquele feedback. Ela não sabia se ela poderia perguntar. Né? E o sentimento geral para mim era ansiedade. Você acha que uma pessoa ansiosa, sem saber o feedback que recebeu, vai performar bem? Vai ser uma pessoa produtiva no mundo do trabalho? Então, olha só. Então, a gente tem líderes no mundo do trabalho que não sabem dar feedback. A gente tem líderes no mundo do trabalho que não sabem comunicar. A gente tem líderes no mundo do trabalho que se negam a conversar com as pessoas do seu time, que se negam a conversar. Eu dei mentoria para um líder, time de 6 pessoas. Falei, como é que está a frequência de one-on-ones? Né? Para quem não sabe o que é one-on-one, são conversas frequentes com as pessoas do time. Como é que está a frequência de one-on-one? É mensal, mas eu faço quando dá tempo. Falei, quê? Eu faço quando dá tempo. Falei, tá bom, vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você me liste 3 coisas que são mais importantes do que sentar com o seu time, fazer alinhamento, inspirar, dar direção para você bater a meta. Vamos lá. 0. Não tem nada mais importante. Olha só, olha o pensamento desse líder. Como que um líder vai conseguir ter ali a gestão do time que ele não conversa com as pessoas? Não conversa. Então a gente tem muito essa... Por quê? Porque nunca esse líder foi ensinado de que comunicação é a ferramenta mais eficiente para o líder e é marco zero. É marco zero. A primeira coisa que você faz quando você chega num time, processo de comunicação. One-on-one, reunião de time, quais são as coisas que a gente tem que falar, o que a gente tem que comunicar, quais são as diretrizes, qual é a nossa meta, por que essa meta está desse jeito. Primeira coisa, comunicação. Agora a gente tem líderes que acreditam que não precisa comunicar. A gente tem líderes que acreditam que não precisa dar feedback. A gente tem líderes que têm medo de dar feedback. A gente tem líderes que acham que se gritar vai dar resultado, que mostrar respeito e empatia é mimimi. Como que o líder não vai ser visto? Como que o chefe não vai ser visto como a principal causa do sofrimento? Cara, e é difícil, eu vou dizer assim, no mercado de treinamentos, enquanto você falava, o mercado de cursos movimentou 316 bilhões. O Spotify está entrando nessa, mandei essa notícia ontem pra gente, né? Uhum. A projeção para 2032 é 661 bi. Ou seja, nunca se quis ensinar tanto, nunca se fez tanto dinheiro e nunca se teve tanta gente despreparada. É porque quando a gente olha para números brutos, Emerson, eles não dizem absolutamente nada. E eu vou te dar um choque de realidade agora. O que adianta eu dar mais treinamento se aqueles são os treinamentos errados, se são treinamentos rasos e são treinamentos superficiais? É o que mais tem também. É o que mais tem. Então, por exemplo, né, eu dei uma workshop sobre cultura de feedback e ferramenta de feedback para um grande varejista lá em São Paulo. É do Brasil, mas o escritório é lá em São Paulo. Quando eu terminei o meu workshop, um dos gerentes chegou para mim e falou assim, Luciano, eu já fiz 8 treinamentos daqueles online que a empresa comprou sobre feedback e agora eu entendi que eu não sei dar feedback. E agora eu entendi que eu não sei qual é a frequência de feedback. E agora eu entendi que eu faço um monte de coisa errada quando eu dou feedback. E agora eu entendi que eu tenho um monte de vieses para dar os meus feedbacks. Obrigado. Então, o que adianta eu comprar 100 desses cursos, Emerson, e aumentar lá o gasto que está sendo colocado no mundo de educação, se eu não consigo parar e falar assim, espera aí, mas o que aquele indivíduo precisa? Será que a estratégia ideal para a minha empresa é comprar 1000 licenças de um curso de feedback e fazer todo mundo fazer aquele curso? Espera aí, nem todo mundo precisa, alguns já sabem, outros não vão precisar usar aquela ferramenta. Será que não era melhor ter um curso um pouco mais customizado com o indivíduo mais próximo para 30 líderes, em vez de 1000 profissionais, começar para aqueles 30 líderes, para que eles possam ensinar os outros, e depois ensinar os outros, e que eles entendam o conceito, e que eles parem de procurar a ferramentinha e entendam quais são as coisas por trás de um processo de feedback que torna ele poderoso. Então você percebe? Então não é só investir mais, é investir certo. E de customização você entende, né, cara? Eu brinco aqui porque... Quando eu abro o meu Insta, é meu, pô, não é o teu. Quando eu abro o da Fer, eu falo, caraca, né? Então, é a personalização de qualquer produto pra gente. E o treinamento é a mesma coisa, cara. É difícil, taca aí um negócio igual pra todo mundo. Eu não quero ver teu anúncio, você não quer ver os meus e cada um tá aqui, ó. Não, exatamente, né? E a gente tem boas ferramentas hoje de avaliação, né, de diagnóstico. Acho que
precisa começar por ali, sabe? Acho que a primeira coisa, a importância é o que eu quero, onde eu quero chegar e o que eu preciso para chegar lá. E aí depois sim trazer conteúdo, trazer um bom profissional que possa fazer a diferença para aquele grupo. Tá. Não, eu tenho uma dúvida. Dá para ser egoísta em qualquer nível? Porque assim, deixa eu explicar como é que eu cheguei nessa pergunta. Às vezes eu entrei no mercado de trabalho agora, como assistente, sei lá. É muito comum, no senso comum, pensar assim, não, você vai ter que engolir alguns sapos, você vai ter que viver algumas situações desconfortáveis, até você chegar num patamar em que você pode fazer suas próprias escolhas. Eu, em casa, ouvi muito isso, assim, do tipo, é um começo de carreira, você tá chegando agora nesse lugar, você vai ter que perceber onde você tá pisando. Posso ser egoísta no sentido do que você traz no seu livro em qualquer nível? Acho que a gente precisa só tomar um cuidado com essa sua pergunta, né? Eu dividiria em duas perspectivas. A primeira perspectiva é, se a gente falar que resiliência, engolir alguns sapos, né, passar por algumas coisas, significa um líder assediador, grito, né, ambiente tóxico, colegas disfuncionais, não. Isso não é resiliência, isso não é engolir sapo, isso não é o que eu preciso passar para chegar, isso não é o que eu preciso passar para conquistar certas coisas. Nesse aspecto, eu falo, seja extremamente egoísta com a sua carreira. Não fique num lugar que vai te destruir, que vai destruir a sua autoestima, que vai te causar traumas como profissional. E acontece, gente. Acontece. Eu peguei um gestor outro dia, que quando ele era estagiário, ele tinha um líder psicopata. Fazia tortura psicológica com ele. Ele carrega isso 15 anos depois com ele, em terapia, para tentar se livrar disso. Então, isso para mim a gente tem que ser extremamente egoísta. Agora tem o outro lado também, cuidado para não romantizar esse mundo de hoje. Algumas coisas são tendências, então a gente sabe que as pessoas passam menos tempo nos trabalhos hoje. Isso é tendência. Você pega ali o mundo de tecnologia, o tempo médio de permanência das pessoas no mundo de tecnologia é um pouco menos de 3 anos. A gente está falando de empresas do sonho, gente. Google, Facebook, Amazon, Apple, Oracle, Uber, menos de 3 anos. A Uber, inclusive, né, no último index que eu vi, era 1,8 anos, né, porque é uma cultura diferente. Então a gente sabe que as pessoas estão se movimentando mais rápido, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar muito cuidado para entrar nos lugares e não conseguir absorver aprendizados, e isso para mim é o mais importante de todos. Poxa, peraí, eu entrei aqui como vendedor júnior, o que eu quero ser? Eu quero ser um bom vendedor. Passa por alguns ciclos, entende como é o processo, como que a gente chega numa meta de vendas, quais são os processos ali dentro, quais são os times que estão envolvidos, o que eu preciso saber sobre aquilo, como posso estar com um vendedor um pouco mais sênior e entender como ele faz, né, aquela venda, quais são as armas e ferramentas que ele utiliza. Então eu acredito sim que a gente precisa passar por algumas coisas para evoluir, mas não a qualquer custo. E para mim essa é a maior confusão. Luciano, eu estou aqui, estou escutando grito todos os dias, o lugar é horrível, mas eu preciso, né, pagar pedágio. Não precisa. Constrói uma mudança. Constrói uma mudança e muda para que você possa ter um começo de carreira um pouco mais suave e como deveria ser. Então só queria fazer essa diferenciação. Em quaisquer aspectos, né? Porque a gente pega abusos, vamos extrapolar a questão de vida, relacionamentos, né? E cai nessa mesma questão e você fala, cara, isso aqui é crime, isso aqui transpôs a barreira do que é natural. Dizer não, né? Aprender as coisas pelas quais você vai passar ou não passar é o que vai determinar a maturidade para você ser egoísta no sentido da carreira e dizer assim, não, agora eu entendi que aqui é meu limite, eu preciso pensar em mim. Ou eu agora entendi que eu preciso passar por esse aprendizado e vou passar. Acho que tudo é uma construção de maturidade, né? Total, né? E às vezes essa maturidade vai demorar para vir, né? Por isso que eu sou muito fã, né? Eu sempre falo, tenha mentores. Né? Quando eu falo tenha mentores, não é mentor pago. Eu falo, tenha pessoas ao seu redor. Poxa, às vezes um tio, um primo que está com uma boa carreira, um pouco mais velho, que já passou por algumas coisas, um colega de um emprego anterior. E tem essas conversas, tem essas validações, sabe? Vem cá, poxa, eu estou passando por isso, né? Eu tenho um ambiente absolutamente tóxico, né? Acho que isso aqui é assédio. Como você está vendo isso? Poxa, não, cara, isso é assédio mesmo. Não, você não tem que ficar nesse lugar. Nossa, mas todo mundo me falou que eu deveria ficar, mas meu pai falou que eu deveria ficar lá, mas minha mãe falou que eu deveria ficar lá. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essas conversas com os mentores ao nosso redor, até para desmistificar um pouco e tomar muito cuidado para não trazer esses hábitos antigos, né, que provavelmente os nossos pais vão falar para a gente. Porque se eu fosse seguir um tio meu, né, que falava, Luciano, sabe o que é sucesso na sua carreira? Faz que nem o seu outro tio que for 40 anos na Ford, ou o seu outro tio que for 30 anos numa outra empresa. Isso era métrica de sucesso para eles. Não que ficar muito tempo na empresa seja um problema, não é, mas já não é mais régua de sucesso. E eu preciso entender isso e adequar para o mundo de hoje. Sim. Você traz um ponto também de prestação de accountability. O João Cordeiro fala disso, né? Ele já veio aqui no nosso podcast também.
E ele explica accountability do jeito... Acho que o segundo livro dele explica accountability com uma palavra, que é desculpability. Eu achei tão sensacional isso, porque nesses exemplos que você traz nos livros, cara, e essa própria questão de você falar para um vendedor júnior, falar assim, vamos construir, você tem uma responsabilidade consigo mesmo. Você tem que responder para aquilo que você pretende fazer com a tua caminhada, né? Tem um caso que você conta, especificamente foi assim, pô, a menina trabalha em vários projetos, faz os gols que ela tinha que marcar e quando ela vai pedir um feedback, a pessoa fala assim, cara, você tá abaixo da média porque você se dedicou em projetos que não eram prioridade. Pô, 2 lições. A primeira, então, pô, esse líder não deu a visão do que era prioridade. Não, tá, eu vou deixar de canto agora porque a gente já discutiu e falou que ele tá todo errado. Mas tem o meu lado que nesse ponto é investigar o tempo inteiro o que de fato é, onde que casa a energia que eu tô colocando. Quer dizer, se meu líder não conversa comigo, eu vou chamar esse cara pra falar comigo. Eu preciso de tempo de café contigo, cara. Não tenho o que fazer. Pô, Emerson, eu tô sem tempo. Arruma, bicho. Você arruma. Né? Então se vira, né? Então tem o lado que eu trago pra mim também e digo, cara, eu sou responsável por essa parada. Porque no fim das contas, trazendo pro ser egoísta, se eu não me preocupar, meu amigo, esse cara vai chegar no fim do ano, vai dar o feedback que eu não atingi os objetivos, né? Você acabou de virar a página aqui do insight número 1 que eu utilizei para escrever o livro para o insight número 2. A gente falou um pouco sobre quando as pessoas ali estão infelizes, elas apontam para o líder, apontam para o salário, apontam para uma série de coisas. Mas na minha experiência, quando eu olho para isso tudo, a visão de savana, não só o que está acontecendo ali, o bicho mordendo seu calcanhar, mas vamos dar um passinho para trás e vamos olhar aqui a floresta como um todo. Quando eu olho para essa história toda, e eu falo assim, esse aqui é o principal motivo da insatisfação das pessoas no trabalho, a nossa própria falta de conhecimento sobre como gerenciar a nossa carreira. Para mim é o maior motivo de infelicidade e sofrimento no mundo do trabalho. Eu vou repetir, a nossa falta de conhecimento e educação sobre como gerenciar a nossa carreira. E eu vou trazer, Emerson, essa história que você estava falando, para fechar a primeira parte daquela conversa que a gente trouxe do líder vilão, e começar a colocar a gente num lugar de responsabilidade. Essa história que você trouxe é a história da Cristina, que foi uma mentorada que trabalhou comigo, e eu gosto dessa história porque ela traz essas 2 perspectivas. Ela, profissional excepcional, na casa dos 30 anos, estava gerenciando um projeto-chave da empresa, e o projeto estava arrebentando com todos os números lá, onde eles deveriam estar, alguns ultrapassando, e ela me procurou porque ela queria acelerar a promoção dela, ambiciosa, aquela boa ambição corporativa, e calhou da gente ter as nossas conversas de mentoria próxima à conversa de performance da empresa dela que acontecia anualmente. E ela entrou na conversa de performance com o gerente dela achando que ia ser promovida. Olha o projeto-chave da empresa, os feedbacks da alta liderança, e nos primeiros minutos de conversa, ela escuta do gerente dela que ela está abaixo das expectativas, luz amarela. Eu entro achando que vou ser promovida e eu escuto que eu estou no oposto extremo, não é só no oposto extremo. E ela falou, peraí, como assim eu estou abaixo da expectativa? Olha o meu projeto, olha os números do meu projeto, olha os feedbacks que eu venho recebendo. E ela escutou o seguinte do líder, do gestor dela, que aquele projeto estava indo muito bem, mas ela tinha 2 projetos menores, um ele não escutava há muito tempo e o outro não estava indo muito bem. Logo, na opinião dele, ela estava abaixo das expectativas. E aqui, vamos analisar essa história dessas 2 perspectivas que eu falei lá atrás. Primeira perspectiva do gestor. A gente claramente está diante de um gestor mal preparado. Por que eu falo que é um gestor mal preparado? Como que um gestor passa 1 ano sem dar feedback para uma profissional sênior do seu time? 1 ano, gente. Como que um gestor passa 1 ano sem estabelecer o escopo de trabalho daquela profissional? Eu quero que você gaste 50% do tempo aqui e 25% nos projetos menores. Como que um gestor passa 1 ano sem saber que aquela profissional queria ser promovida? Porque ela falou que estava esperando a promoção e ele disse que não sabia que ela queria ser promovida. Então, claramente, a gente está diante de um gestor muito mal preparado, que causa mal, que causa prejuízo, que causa insatisfação nas corporações. Tudo que a gente falou até agora. Agora, a reviravolta do nosso papo. Só que eu nunca vou eximir a Cristina de responsabilidade pelo que aconteceu. Por que eu não vou eximir a Cristina de responsabilidade? Ela é uma profissional madura, 30 e poucos anos. O que um profissional maduro, quando não recebe feedback do seu gestor, tem que fazer? Tem que pedir feedback, tem que chegar para ele, vem cá, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tô com esses resultados desse projeto, tem alguma coisa para me falar, tem algum feedback para me dar? Como que um profissional, vendo ali que seu gestor não tem muita clareza com relação a onde ele deve gastar seu tempo, tem que fazer? O gestor, eu estou colocando 95% da minha energia nesse projeto aqui, que é o projeto-chave para a empresa, e 5% nesses 2 menores. Isso está alinhado com o que você e a companhia esperam de mim? O que um profissional que quer ser promovido, gente, tem que fazer?
declarar a sua intenção. Gestor, vem cá, eu quero construir a minha promoção. Não como uma promessa, que nenhum líder pode prometer uma promoção. Gente, não existe. Né? O mundo corporativo ele é orgânico, ele muda o tempo todo. Mas aquele líder pode passar um direcionamento de onde ela deveria trabalhar para aumentar as chances dela para ser promovida. Olha, melhora a sua comunicação, melhora a sua apresentação, entrega um resultado melhor nesse ponto aqui. Né? Mais atenção nesse projeto secundário, que apesar de ser pouco tempo, ele é importante também. Então a gente precisa entender o nosso papel de responsabilidade nisso tudo. Porque se a gente não for responsável pela nossa carreira, ninguém vai ser. As pessoas, elas falam que eu sou... Né, eu estou mais velhinho agora, estou com 46, que eu sou um cara zen, que eu sou um cara calmo. Não sou tanto. E tem algumas coisas que me tiram do sério. Sabe qual é uma delas? Quando alguém chega para mim e fala assim, Luciano, a minha empresa não tem um plano de carreira para mim. A sua empresa nunca vai ter um plano de carreira para você. Quem tem que ter um plano de carreira para você é você, não a empresa. O que a empresa tem que te dar é um lugar para você. Lembra lá da fórmula da felicidade? Um ambiente bom, um lugar que você pode crescer, que você pode aprender, que você seja reconhecido, que você seja desafiado, né, que tenha um bom líder. Esse é o papel da empresa. Agora, o seu plano de carreira é teu. Onde você quer chegar? Quais experiências que você quer ter? O que te move? O que te move? Como que a gente vai colocar isso no colo da empresa? Como que eu vou colocar no colo da empresa um plano para minha carreira que vai ter 35, 45, às vezes 55 anos, num lugar que você provavelmente vai ficar 2, 3, 4 anos? Percebe como é incoerente isso? Isso faz o menor sentido? Então a gente precisa entender o nosso papel de responsabilidade no gerenciamento da nossa carreira. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar naquele ciclo de sofrimento e vai fazer parte daqueles 60%. Desde o começo você planejou a tua carreira, cara? Vamos lá. Essa pergunta... Existe Não, é uma excelente pergunta. A gente precisa tomar muito cuidado e não confundir planejamento com planos e objetivos. Qual que é o planejamento que todo mundo falou para o Luciano quando o Luciano tinha 18, 20 anos que ele deveria ter? Luciano, você precisa saber qual é o seu destino, o endereço do Waze. Você precisa saber onde você quer chegar. Né? Um dia você vai ser um VP de vendas, um engenheiro-chefe de não sei aonde, né? O maior podcaster do Brasil, você tem que saber isso. Ninguém sabe. Esse grande planejamento de carreira, ele é ilusório para a maioria das pessoas. Vocês conseguem se imaginar, vocês dois, estabelecendo aonde vocês queriam chegar com 40 anos, quando vocês tinham 18? Não tem como. 20, quando vocês se formaram? Vocês conseguem imaginar isso? Caramba. A visão de mundo totalmente Então, quando a gente fala sobre esse planejamento de carreira, é algo para mim que tem baixíssimo valor. Né? Eu trago essa discussão no livro também. Né? Eu fiz uma outra pesquisa perguntando, você fez planejamento de carreira? 69% das pessoas disseram que nunca fizeram um planejamento de carreira. E eu achei esse número baixo. Mas quando eu olhei os outros 31% que falou, não, fiz um planejamento de carreira, e eu olhei a parte qualitativa da pesquisa, metade foi parar num lugar completamente diferente do que eles tinham planejado. Mas completamente diferente. Então o que a gente está falando? Uma minoria das pessoas vai fazer planejamento de carreira, e menos da metade dessa minoria vai chegar num lugar mais ou menos aproximado de onde eles queriam. Então planejamento de carreira é régua de crescimento e de sucesso? Não é. Não é. Vamos estabelecer isso. Não é. Agora, o que a gente não pode confundir? Isso não quer dizer que a gente não deveria ter planos, que a gente não deveria ter objetivos com relação à nossa carreira. E quando eu falo planos e objetivos que experiências você quer ter? O que é necessário para você ser um profissional competitivo no mercado hoje em dia? Vamos pegar uma habilidade, a principal. Você sabe qual é a principal habilidade hoje em dia? Ainda é falar inglês. Vai estudar inglês. Hoje em dia, que está aí surgindo com uma violência enorme, vai se integrar e entender o que está acontecendo com a inteligência artificial na sua indústria. Na sua indústria. Vamos lá, indústria de podcasts. O que está acontecendo? O que a inteligência artificial está fazendo aqui? Hoje em dia você tem programas aí, hoje em dia, de inteligência artificial que gravam tudo que a gente está falando e te dá um resumo que você pode transformar num artigo em 2 horas depois, com os highlights. Com as principais palavras-chave, dizendo quem mais falou, quantos por cento cada um falou aqui dentro. Então a gente deveria ter muitos planos e muitos objetivos para a nossa carreira, mas eu acredito que aqueles planos e objetivos eles têm que ter um pezinho no futuro, mas muito menos ancorado em qual é o destino final e muito mais em qual é a direção que eu quero ir. Quais são as coisas comuns nessa direção? Então tenha muitos planos, tenha muitos objetivos. Vai estudar Excel, vai estudar inglês, vai estudar inteligência artificial, vai fazer uma vivência de yoga, escrita
criativa, vai fazer um monte de coisa, não precisa ser necessariamente do trabalho. Tenha planos e objetivos. Mas se você não tem um planejamento de carreira e você sofria por causa disso, muita gente sofre, dê um respiro de alívio agora, porque você não precisa e não é régua de sucesso. Tem uma plataforma de cursos que eu gosto bastante, chama Masterclass. Já é o 2º ano que a gente assina lá em casa. E é muito legal, porque você aprende desde como jogar basquete até como você pensa no seu plano de carreira, como que você arruma o seu cabelo, como que você cozinha, Então eles trazem, personalidades de vários universos, tudo na mesma plataforma, e você pode consumir como se fosse uma Netflix. Depois a Masterclass me paga aí os... A publi ao vivo. Mas é justamente por isso, assim. E a gente fez questão de instalar na televisão para ser um momento em que, assim, eu preciso desassociar que um momento de lazer não é um momento também de instrução, de me alimentar, de me abastecer de coisas que vão ser úteis dentro ou fora do meu trabalho, né? Eu acho que isso é um caminho para não ter um burnout, né? Você se familiarizar, ficar amigo dessa linha entre o trabalho e a vida pessoal, mas de uma forma saudável, do tipo, não que eu vá também transformar tudo aquilo que tempo livre em algo que tem que ser monetizado, que tem que virar trabalho, mas que eu entender que onde eu vou eu tô, né? Eu sempre brinco disso, então, em qualquer lugar. E eu acho que nessa linha é muito legal ver hoje em dia as pessoas escolhendo até a faculdade que vão fazer com 17, 18 anos, sem esse peso do tipo assim, mas agora eu vou ter que escolher o que eu vou fazer para a vida inteira com 17 anos. Você vai estudar muito ainda. Você vai talvez fazer mais 2, 3 faculdades na vida, sabe? Então, esse autoconhecimento de saber quais são as minhas habilidades hoje, o que eu vou estudar, porque é uma coisa que eu vejo que eu vou ter um espaço ali para me dedicar, um dom, de repente, né? E entender que o aprendizado é lifelong learning de verdade, né? Raiz. Contínuo. O aprendizado, ele precisa ser contínuo, ele não tem que ser centrado no trabalho. É um perigo a gente centrar esse aprendizado só no trabalho. E a gente precisa entender, né, a maneira que eu gosto de racionalizar isso, né, eu falo que tudo que a gente aprende, desde, né, como cuidar de plantas, não matar as minhas suculentas, fazer um jardim, o curso de Excel, o curso de inglês, o curso de inteligência artificial, de escrita, de design, todas as coisas que a gente faz, eu falo que como se a gente jogasse novelos de lã numa mochila. Vários. Uma hora aquilo tudo vai embaraçar. Eu falo que esse embaraço é sabedoria. E a sabedoria, as coisas que a gente aprende, elas sempre vão ser aplicáveis no nosso trabalho. No livro eu falo sobre um conceito de pluralidade. Eu falo que pluralidade é um diferencial enorme e vai ser mais ainda no futuro, que é o quê? Pessoas com múltiplos interesses. Porque um monte de coisa interessante acontece. Você vai saber mais, você vai fazer conexões inesperadas, algo que eu aprendi no yoga, que pode me servir no trabalho, algo que eu aprendi no curso de escrita ativa, que vai me servir numa reunião com clientes. Essas conexões existem, gente, o tempo todo. E não só isso, quando eu estou interagindo em outros ambientes, eu estou interagindo com outras pessoas, eu estou fortalecendo até o meu próprio networking pessoal. É uma história que eu sempre gosto de contar. Eu pratiquei yoga por muito tempo. E uma vez eu estava numa aula de yoga, e pós aula de yoga tinha um chazinho que a gente tomava. 15 minutos ali, e a gente sempre conversava, quem é você, o que você faz? Poxa, uma vez uma pessoa me perguntou o que eu fazia, eu falei que trabalhava na Meta, e nossa, meu sonho é trabalhar lá. Eu falei, o que você faz? Eu trabalho na parte interna de TI da empresa, eu falei, tem vaga aberta. Me manda seu currículo. Ele mandou e está lá na Meta até hoje. Então, olha só. Olha que incrível, né? E poderia funcionar ao contrário também para mim. Então, essas conexões que a gente cria e esses conhecimentos que a gente adquire, eles vão servir para a gente em algum momento. Eu falo que a gente precisa valorizar o nosso conhecimento, a gente precisa valorizar a nossa história e entender que essas conexões, mesmo as conexões criadas fora do trabalho, podem, não com interesse, mas de forma genuína e autêntica, nos servir até mesmo dentro do trabalho, como a história que eu acabei de contar para vocês. Sim. Concordo, Luciano. Você sabe que a gente estava te contando a ideia desse podcast lá atrás e foi justamente reunir conhecimentos de diversas áreas para alimentar um cara que está dentro de um segmento muito nichado que ele acha que... Mas tem um intercâmbio gigante de coisas que você me disse. Cara, isso é uma visão sistêmica. Você sabe que enquanto você falava, eu fui hoje na minha meditação, na verdade foi ontem, cara, eu faço um devocional, eu sou um cristão protestante, e sempre quando eu digo isso aqui, às vezes é o lance alguns batem a porta na cara, porque falam assim, pô, cara, lá vem o crente bolsonarista, né? Porque daí você já bota o rótulo, né? Já bota mais uns outros 2, 3. Mas você sabe que Abraão, com 99 anos de idade, então eu vou falar agora do povo de Israel, o cara pensa, mas os caras estão numa guerra. Não, agora Abraão é pai dos islâmicos e pai dos judeus aqui, é Ismael e Isaac. Com 99 anos de idade, ele não sabia o que ia ser da carreira dele. E aí Deus fala assim, vou dizer qual que é o teu objetivo de carreira. E ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Tá, mas e aí? Eu vou para que terra?
Meu amigo, o propósito é ande comigo, seja íntegro. E as outras coisas? Se você vai, agora traduzindo, se você vai ser o presidente daquela corporação, se você vai ser o podcaster, essa é uma construção que os micro-objetivos, eles realmente estão lá. A gente quer com esse podcast. Eu cheguei pra feira e falei, o objetivo do nosso curso é ser igual ao da Masterclass. Pô, beleza, é um micro-objetivo que vamos trabalhar. Eu tô igual o Mark Zuckerberg lá no TikTok. Então eu tô na Masterclass também só pegando referências. Entende? Mas assim, o que há de maior é esse propósito, que eu também tenho e eu tenho certeza que você tem o seu. Que é, se eu for presidente da empresa, ou se eu for o cara que serve o café, meu amigo, você vai ter o prazer enorme de beber, porque você vai beber um puta café. E se você vai querer andar comigo, porque eu vou te levar, né? Então, é muito bom ouvir isso, cara, porque tem muita gente que se prende a determinados goals, como diz, eu quero ser feliz. Qual é o objetivo da tua vida? Ser feliz. Você vai ser infeliz pro resto da tua vida, cara, porque a felicidade não encontra. Você não encontra a felicidade. A felicidade, e eu nem uso, é a alegria, tá no processo de estar conforme aquilo que você estabeleceu, né, cara? Você é libertador nesse tipo de coisa quando você vem, né? E as pessoas se sentem, mas como que é o olhar da plateia quando você solta um negócio como esse? Eu falo que a reação mais comum das pessoas é... parece que você tá falando pra mim, isso. Acho que eu escuto isso, gente, literalmente, tá? Eu tô sendo literal agora. Milhares de vezes. Eu já escutei isso milhares de vezes. Luciano, parece que você escreveu esse livro pra mim. Mas não é. Porque eu falo que uma coisa que a gente esquece é... Toda dor é compartilhada. Toda a dor que você sente no trabalho, a dor que a gente sente no trabalho é uma dor compartilhada, ansiedade, não saber comunicar com o líder, não saber tomar... São dores compartilhadas. E quando a gente começa a falar sobre essas dores, o que as pessoas ao redor começam a falar? Eu também sinto isso. Eu também sinto o síndrome do impostor. Eu também tenho medo de conversar com o meu líder. Eu também tenho medo de mudar. Eu não sei como tomar uma decisão, não sei como fazer, né, algumas coisas. Então, uma reação muito comum é esse sentimento de, nossa, eu também passo por isso. Muito comum. Mas o segundo sentimento, eu acho que é como eu nunca pensei nisso antes. Como que eu nunca tinha visto isso antes? Como que essas coisas, por que eu não conseguia chegar até lá? E aí que eu falo que é o poder das conversas, o poder do compartilhamento, o poder de poder sentar e contar um pouquinho, e conversar com os outros sobre o que é esse mundo corporativo. A gente fala tão pouco sobre ele. Eu tenho 46 anos, né? Vocês estão na casa aí dos 36, estou ali, ó. Tá um pouco atrás. Ninguém chegou pra mim, eventualmente, falou, Luciano, você vai ter um negócio chamado carreira, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que aprender a comunicar, você vai ter que aprender um pouco de política, posicionamento, saber se defender, você vai ter que aprender um monte de coisa. Ninguém me falou isso. E quando a gente não tem essas referências, a gente não consegue imaginar. Olha que triste, a gente não consegue imaginar cenários. Uma outra história que eu gosto muito, uma leitora, ela me escreveu, vou tentar ancorar o que você me perguntou agora. Uma leitora me escreveu e falou, Luciano, poxa, te sigo, eu adoro seu trabalho. Luciano, surgiu uma vaga incrível aqui internamente na empresa que eu adoraria, mas eu não vou aplicar porque eu só tenho 20% do escopo. Ela deve ter lido lá, que a vaga pede, não vou aplicar porque tem 20% do escopo. E aí eu tenho algumas regras nas minhas redes sociais, não respondo ninguém por áudio, que senão eu vou morrer, não vou ter tempo pra nada. Né? Eu tenho vida pessoal, tenho uma filha, quero trabalhar 4 vezes por semana, como eu já falei pra vocês. Eu quebrei o protocolo nesse dia, mandei uma mensagem de áudio pra ela via Instagram. Isso é muito libertador, né, cara? Eu sou... Super. Eu falei assim, eu vou te dizer por que você vai aplicar pra essa vaga. Você vai aplicar pra essa vaga por alguns motivos. Porque, se fosse um homem... O cara ia ter 15%. Que tivesse 1% do escopo, ele iria aplicar e provavelmente alguém já aplicou. E 2, eu nunca entrevistei um candidato que tinha 100% do escopo da vaga. E se eu entrevistasse, eu ia chegar pro recrutamento e falar, você mandou a pessoa errada. Exatamente. Você mandou a pessoa errada. Tem pode crescer. Então, assim, e eu vou te deixar uma reflexão. O que de mal vai acontecer se você aplicar? A sua líder não vai gostar? Não, a minha gestora super me incentiva aí, não sei o que. Eu falei, então vai lá e aplica, porque o não você já tem. Eu ia falar isso, o famoso não você já tem. Passou. Aqui nós trabalhamos com isso, Passou. né? Aqui. Passou. 2 semanas depois, lembra daquela mensagem que eu recebi lá no meu LinkedIn que eu falei pra vocês? 2 semanas depois, é sempre o mesmo título. Luciano, você não vai acreditar. Apliquei, entrei no processo e passei na vaga. E eu falo que é isso que eu quero trazer nas pessoas. Eu tomo muito cuidado no papel que eu tenho, gente. Eu não sou guru, eu não sou o dono da razão. Eu não tenho todas as respostas e nem quero esse papel, porque ele é um papel que machuca muito. Né? Eu acho que o dia que eu me senti
dono da razão, eu falhei no que eu me proponho. O que eu quero trazer para as pessoas são outras perspectivas. Eu quero ampliar a perspectiva das pessoas. Eu quero que aquela pessoa que me escreveu aquilo, que ela tenha as vivências, as informações, as boas práticas, para ela olhar para aquela situação e falar, peraí, se fosse um homem aplicando aqui? 2, o que de mal vai acontecer se eu aplicar? Peraí, será que todo mundo tem 100% do escopo da vaga? Eu quero que ela tenha esses pensamentos. Eu não quero dizer para ela, vai lá e aplica. Eu quero que ela consiga olhar para aquela história e falar, tem mais aqui. Tem mais coisas que eu preciso considerar. Então, essa é a base do meu trabalho. O que eu quero é ampliar a perspectiva das pessoas para elas tomarem as decisões. Até porque o que é certo para mim não é certo para vocês. O que é a melhor decisão para mim não é a melhor decisão para vocês. Se eu ensinar para as pessoas, vá lá e faça isso, e o contexto dela for diferente do meu, o que vai acontecer? Decisão errada. Se eu falar para ela, escute todos, saiba essas histórias, entenda essas boas práticas e decida você, ela vai tomar a decisão certa. Então, é esse o sentimento que eu quero criar, são essas as coisas que eu peço para as pessoas refletirem. Eu quero que elas se libertem e que elas tenham capacidade de ter mais profundidade nas reflexões que elas precisam no mundo corporativo. Porque se elas desenvolverem essa capacidade, elas não precisam mais de mim. Gosto disso, cara. Você sabe que a gente tem um lema entre a gente de produção de conteúdo que é vai e faz, qualquer coisa pede desculpa. PDCA, né? Então, ano passado a gente foi para os Estados Unidos, aí a gente falou assim, a última live que a gente vai fazer, vamos fazer no estádio que a gente ia assistir um jogo lá do Padres em San Diego, né? E aí estavam eu, Taveira, tinha uma galera nossa aqui, e aí a gente falou, vamos gravar aqui, não, aqui vai ser problema, não sei o que, achamos um lugar. Tinha umas pilastras de concreto assim que separa a guia do negócio, mas cara, é tudo calçado aquele negócio, é tudo público. Começamos com essa. Brasileiro e aí, é assim, vamos né? trabalhar nessa? Começamos a live. Tá, negócio legal, pô, 25 minutos, chega a segurança. Aí a gente, e agora? Vai lá, se vira no inglês, mas negocia com os caras. Mas o que eu quero dizer é, nós nunca deixamos de fazer algo porque a gente nem sabe se não tem uma resposta, não tem uma formalização. Meu amigo, nós estamos dentro. E qualquer coisa, eu peço desculpa. A sabedoria do Taveira é, você prefere pedir permissão ou desculpa? Quase sempre a gente está pedindo desculpa. Mas ué. Eu tenho uma frase, Emerson, que, né, de tempos em tempos eu posto ela, né, que eu falo, não seja o seu próprio não. Esse, para mim, é o não mais dolorido que existe. É o pior não que uma pessoa pode receber. É aquele que parte de você mesmo. É quando você olha para como a leitora, né, que me escreveu, e que bom que ela me escreveu, quando ela olha para a situação e fala não, mas não por causa da situação, por causa da visão de mundo dela. Não seja o seu próprio não. Se você já der um não para você, no começo de história, acabou ali, como né? você vai chegar onde você quer chegar? Então a gente tem que tomar... Tô super contigo no que você falou agora. A gente precisa de um pouco de ousadia, né? O último capítulo do meu livro é coragem. A gente precisa de um pouco de coragem, a gente precisa se jogar um pouquinho, a gente precisa ser um pouquinho aventureiro em vários aspectos da nossa vida e da nossa vida corporativa também. Se a gente não fizer isso, a gente vai deixar de abrir oportunidades que a gente poderia explorar e, cara, onde que essa oportunidade poderia te levar? E você está fechando aquela porta, sabe? Então eu tô contigo nisso. Cara... deixa eu fazer uma pergunta agora pra você. Eu não sei se você tem algum contrato, se você é top voice do LinkedIn e tal, mas agora eu vou provocar, assim, né, cara? Manda ver. Cara, o LinkedIn é um... eu joguei aquela bota e você falou, Emerson, vamos entrar nesse negócio aí mesmo? Então agora eu vou entrar nele. O LinkedIn é uma terra recheada de porcaria profissional, assim, a grande maioria, tá? Você não construiu o teu caminho lá, você usa aquele lugar como um ambiente de voz, mas não só aquele. Publicar um livro, por exemplo, é dar a chance de alguém chegar nesse nível de consciência e falar, puta, que sensacional. Como é isso hoje, cara? Porque, de fato, a gente está cercado de gurus que dominam todos os temas, porque, de fato, domina nada. Como é que você consegue, Luciano, se separar nesse caminho e mostrar que, eu não vim com as respostas, eu tô vindo com reflexão para você. A resposta é tua, como você agora mostrou, cara, num ambiente como esse. Você não vai gostar da minha resposta. O seu LinkedIn, o seu Instagram, a sua rede social é um reflexo de você e das pessoas ao seu redor. Se você segue ou está associado a pessoas que só consomem um determinado tipo de conhecimento, é aquele conhecimento que vai chegar até você. Eu falo que lógico, existe muitas coisas sobre os algoritmos que a gente não controla, né? Eu estava outro dia vendo no meu próprio Instagram lá,
Teve uma hora que a cada 2 posts aparecia um post sugerido. Não era o que eu queria. Eu estava sendo colocado. Mas se você abrir o meu Instagram, hoje, meu Instagram profissional, quais são os conteúdos que tem lá? Pessoas que eu admiro, pessoas que têm um bom conteúdo, pessoas que não são tão famosas, mas que postam coisas interessantes e com profundidade. O meu Instagram é super interessante. Então eu falo que a gente precisa refletir um pouco também sobre isso. Peraí, quem eu estou seguindo? Quem é essa pessoa? Essa pessoa que eu estou seguindo, ela é profissional de determinada área, mas só quais são as coisas que eu discordo dela? Olha, uma coisa que a gente faz muito pouco. Quais são as coisas que eu discordo dela? Quais são os conselhos que ela deu que talvez eu não seguiria? Eu falo que existe uma busca muito grande pelo salvador da pátria, pela pessoa que vai tomar a decisão pra gente, pela pessoa que vai me apontar um caminho. Isso não existe, gente. Isso não existe. A pessoa que você mais admira em qualquer rede social tem alguma sombra. As pessoas que me seguem, eu sempre falo isso, não me chamem de guru. Não me tenham como um guru. Parem de concordar com tudo que eu falo. Nem tudo que eu falo vai servir para você. Algumas coisas não vão servir para você. E você precisa criar o bom senso e a perspectiva para entender isso. Então eu falo que as pessoas pensam muito pouco também sobre por que aquela rede social está apresentando aquelas coisas para ela. A gente pode customizar até um certo nível, sabe, Emerson? Então acho que eu começaria por aí. Nessa primeira reflexão. Por que sua rede social é uma porcaria? Por que sua rede social só te traz vídeos de gatinho? Agora eu vou até trazer um ponto que... Isso é o primeiro, eu entendi o seu ponto, esse é o primeiro. Agora a segunda perspectiva. O que eu faço nesse mar de informações que eu acho que é isso que você queria trazer? Né? Poxa, eu estou sendo bombardeado todos os dias por um monte de coisas. Reflita sobre as coisas que você está sendo bombardeado com. É a primeira coisa. Um pouco do que eu já trouxe. Espera aí, o que é isso? Em qual contexto? Isso aqui serve para mim? Isso aqui é para o meu mundo? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz que eu não gosto? Esse cara é muito famoso? Quais são as coisas que ele fez que foram criticadas? Eu acho que a gente precisa tirar do lugar de herói esses grandes produtores de conteúdo que trazem ali a fórmula para a verdade. Outro dia, por exemplo, lembra do Luciano Zen, que não fica bravo? Outro dia eu fiquei puto também. Outro dia eu vi no LinkedIn um grande produtor de conteúdo, nunca fale para ninguém do trabalho, nada que você quer, guarde a sede chave, só tem invejosos, não fale nem mesmo pro seu gestor. Falei, cara, que conselho horrível, horripilante, que machuca as pessoas. Uma das ferramentas mais potentes que existe na nossa jornada de construção, principalmente interna, é declarar nossas intenções para as pessoas certas. É chegar para o nosso líder e falar, eu quero essa experiência, eu quero um dia migrar de área, eu quero um dia ser gestor de pessoas. Tudo começa ali, com você declarando aquela intenção e construindo depois disso. E está ali um cara falando para não fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens. E principalmente, a dica de ouro que eu vou deixar, tome cuidado com as mensagens deterministas, aquelas que falam, é assim, tem que ser assim, esse é o único caminho. Esses são geralmente os piores conselhos que existem lá. Então não tem muito o que fazer, principalmente para quem gasta muito tempo nas redes sociais, a não ser tentar chamar um pouco esse senso crítico. E, de novo, escute todos, tudo bem ler. Tem um monte de gente que eu não concordo com um monte de coisa, mas concordo com outras também. E faz parte. Decida você. Não deixe os outros decidirem a sua vida, apontar a sua direção e qual vai ser o seu destino. Sim. Você sabe que eu coloquei esse ponto pelo... Assim, é muito legal você falar dessa transcendência das barreiras, porque as pessoas que me influenciam hoje, as pessoas que me mentoriam e buscam conteúdo, não são necessariamente do mundo do trabalho, não estão necessariamente nesse local. E falei assim, mas como então você consegue caminhar profissionalmente? Eu falei, porque não faz sentido. Quando eu estudo, por exemplo, filosofia e tem uns autores que eu gosto, eu olho nesses caras e eu vejo algo que eles escreveram há mais de 1000 anos que cabe agora, cai como uma luva e diz, cara, é o jeito... O próprio passo, por exemplo, de planejar a tua carreira, dentro de um conceito como esse, eu citei um negócio que foi escrito há 4000 anos, cara. Então, como é que eu aprendo com isso? Então, assim, eu olho de uma forma geral, eu olho para as... É como eu vou para uma livraria e também olho para os livros que estão na prateleira e a grande maioria, Luciano, eles não dão condição de reflexão, entende? E realmente, o que você disse escolha quem você vai seguir, porque a partir dali você pode trazer algo muito bom ou realmente se enfiar num buraco, né? E não siga cegamente ninguém. Exatamente. Você critica, eu acho que esse é o ponto. Quando você tem uma cabeça aberta para isso,
padre da tua igreja, o pastor, o mestre, o reverendo, que sei lá, cara, esses caras também, eles têm opiniões e você tem que ter condição crítica para isso, né? É que eu vejo que o mundo, ele tá muito deficiente nesse ponto. E é por isso que o cara escolhe um lado politicamente, ele não consegue ouvir o outro. E tem o Byung-Chul Han, que a gente gosta de usar aqui, esse filósofo sul-coreano, ele fala isso, ele fala assim, cara, de onde vem o anticorpo? É de você, quando você tem contato com algo que te contamina ou que te faz mal, o teu corpo batalha para você formar um novo ser a partir daquilo, com condição de combate. A condição de combate se foi, cara. Porque quando eu chego e falo assim, vou te dar uma ideia diferente, você fala, não, isso vai cutucar na minha sustentação, meu pilar. Mas eu preciso disso, cara, porque daí você vai ficar mais forte, pô. Não. Então, eu faço essa brincadeira com o LinkedIn, tô lá dentro, é uma ferramenta gigante pra gente, porque o nosso ouvinte, por exemplo, tá lá dentro, cara. Mas, de uma forma geral, quando eu faço a crítica pensando no mundo mesmo, cara. E eu vi esse tipo de coisa, é a condição que a gente tem de refletir sobre os passos que a gente dá, e não é todo dia que aparece um negócio como esse. Não. Eu falo que eu tenho muito medo desse mundo polarizado. Porque ele tem uma capacidade enorme de destruição, né? Uma capacidade enorme de filtrar as coisas que vêm de pessoas que falam coisas importantes, mas que a gente não escuta, às vezes, por uma ideologia política, por uma religião, por algum posicionamento de alguma questão sensível que existe, né? E é um verdadeiro absurdo. Eu sou bem crítico a alguns gurus, essas pessoas que se intitulam, né? Né, tem até um grande guru aí que ele fala uma coisa que eu acredito que não é só um absurdo para mim, mas deve ser absurdo para os cristãos também. Ele fala que ele é o escolhido de Deus. Né? Ele não é pastor, não é nada. Já ele fala que é o sei. escolhido de Deus. Eu falo, cara, não. que arrogância! Que arrogância. Não vou entrar nesse meio. Não tem só ele, tem outros, né? Então vale para muitos. Eu falo, que arrogância. Tudo que ele fala errado, não. Né? Por exemplo, outro dia eu critiquei, né, uma pessoa famosa do esporte também, que está falando sobre liderança agora. Ele falou uma baita de uma baboseira, ele falou uma coisa do esporte que não se aplica de jeito nenhum, né? Ao mundo corporativo, gritar e não sei o que, bater. Eu falei, nossa, isso aplica. Daí eu fiz essa crítica pública, não a pessoa, mas a ideia. Eu nunca critico pessoas, eu critico ideias. Critiquei. Aí um leitor meu mandou um outro vídeo dessa pessoa, olha aqui, não sei o que lá. Aí eu escutei o vídeo e falei, tá, o que você viu demais aqui? Não, porque é o fulano. Eu falei, não, mas o que ele falou faz super sentido. É realmente um processo. Eu concordo com o que ele falou. Não, mas é o fulano. Tipo, eu falei, olha... Você tem que discordar. Não é porque eu critiquei uma ideia... Eu falei exatamente isso pra ele. Falei, não é porque eu critiquei uma ideia dele naquela outra postagem que eu discordo de todas as ideias dele. Uhum. Eu posso ser contra uma ideia dele e a favor de outra. E eu tenho, de novo, gente, eu tenho muito medo disso, porque as pessoas elas começam a filtrar coisas que são importantes para o seu desenvolvimento, começam a filtrar causas que são importantes para todos nós, às vezes por ideologia. Eu falo que a coisa mais inacreditável que a política fez com a gente hoje em dia é, se você pegar todos os brasileiros que existem, quais são as coisas mais importantes para a gente? Eu garanto para vocês que a gente vai concordar em 99%. Educação, segurança, moradia, alimentação saudável, a gente vai concordar em 99%. A política conseguiu pegar esse 1% e fazer esse 1% valer ideologicamente 99%. E aí a gente discorda dos 99% que é importante para toda a comunidade, para toda a sociedade, por causa desse 1% que é o menos importante de tudo. Com pautas que não fazem o menor sentido quando a gente tem tantos problemas de estrutura no Brasil. Eu falo que o superpoder desses políticos que a gente tem hoje, né, que às vezes estão ali trabalhando mais para o nosso mal do que do nosso bem coletivo. E é uma tristeza, isso está acontecendo em todos os lugares. Você é cristão. Eu falo que Deus para mim é a natureza. Deus para mim é a natureza. A minha visão, a minha concepção divina é a cachoeira, a natureza, o universo. Essa é a minha concepção divina. Eu citei Paulo, outro dia eu citei aquele padre Fábio de Mello. Fábio de Mello, né? Cara, ele tem umas ideias excepcionais. Outro dia eu fiz um post e citei uma ideia dele. Eu não posso, por não acreditar naquilo, não posso citar uma ideia que eu achei uma ideia interessante? Posso e devo. Então eu tento quebrar um pouco isso também, sabe? Eu tento trazer várias visões, inclusive visões de pessoas que em algumas coisas eu discordo, mas que naquele ponto eu concordo. Porque, de novo, gente, a gente concorda na maioria das coisas. Mano. Você falou que você tem uma filha, né? 6 anos, Olivia. 6 anos. Olivia. Bom, você ainda não deve mentorar ela em carreira muito assim, mas tem assim... que... Não. Falando, Você provocou. Agora eu vou perguntar, né? É mais fácil a mentoria com a Olivia ou sentar na frente de 1000 líderes ali
aconselhar os caras? Eu falo que é mais fácil a mentoria da Olivia, não é a mentoria para a Olivia. Eu falo que a minha filha, ela me mentora em várias coisas, gente. Por que ela me mentora em várias coisas? A minha filha tem 6 anos, hoje faz 7, mais pro final do ano. Eu falo que existe uma maneira pura de olhar o mundo, né, quando você é criança, que é absurdamente inspirador. Então, sim, tem algumas coisas que eu ensino para ela, né? Então, quando ela estava começando a andar de patinete, de skate, né, ela caía muito, chorava, né? E eu sempre falava, filha, lembra da Dora Aventureira? Né? Tem um desenho chamado Dora Aventureira. Caiu, faz o quê? Caiu, levanta, papai. Caiu, levanta, papai. Um dia ela caiu, levantou, bateu a poeira, doeu. Eu vi que ela estava engolindo o choro. Caiu, levanta, né, papai? Falei, caiu, levanta. Então, lógico que eu ensino a minha filha em várias coisas, né? A importância da leitura, a importância da gente aprender, de não ficar na televisão muito tempo, da gente explorar, da gente comer de maneira saudável, que são valores que são muito fortes para mim. Mas eu aprendo aprendo com ela o tempo todo também. Ela me ensina, né, no dia a dia, né, a ter visões, né, a ter pensamentos que eu não teria, sabe? Né, outro dia ela me fez uma pergunta que é quase inacreditável, que nunca alguém tenha me feito. Né? Outro dia ela falou, papai, você trabalha com o quê? Tinha 5 anos, tinha nem 6 ainda. Falei, papai trabalha com um negócio que chama educação corporativa. Mas o que você faz? Papai tenta, a maneira que eu expliquei para ela, falei, papai tenta levar para as pessoas maneiras e pensamentos para que elas possam ser mais felizes nos seus trabalhos. Ali, você é feliz no trabalho, papai? Bomba atômica. Eu falei, papai vai precisar pensar nisso, eu te pegar na escola. Ele vai precisar pensar um pouco sobre isso, depois a gente responde, né? Agora que eu fui pegar na escola, eu falei assim, papai é feliz, sim. Mas papai acha que felicidade, né? A gente falou um pouco sobre isso, eu não aprofundei. Papai acha que felicidade no trabalho é um momento, né? Não é um estado, né? Então, eu tô feliz agora, amanhã talvez papai precise fazer alguma outra coisa diferente para continuar feliz, né? Então, eu acho que é uma troca, sabe? Que é uma troca. Eu não compararia se é mais difícil com os líderes, com ela. Eu acho que são coisas diferentes, mas acho que o que eu queria trazer para vocês eu sim mentoro ela em algumas coisas, né? Eu sou muito mais pai do que mentor, mas eu também sou muito mentorado e aprendo muito com ela também, sabe? Inclusive, muitas dessas lições que eu aprendo com ela, eu levo para o mundo corporativo. O que acontece quando um colega te maltrata ou um projeto não dá certo ou você não bate na sua meta? O que acontece? Caiu, levanta, cara. Caiu, levanta. Passou esse trimestre aqui, vai começar outro. Levanta, respira, aprende com o que não funcionou e vai lá e bate sua meta. E vai lá e entrega um projeto melhor, e vai lá e faz uma apresentação melhor. Poxa, então dá pra aprender com ela? Dá. Então eu levo muito isso pra minha vida também. Uhum. Eu tenho o canal usa até hoje, eu lembro, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E eu tinha lembra a palestrinha que eu fazia? Diminuindo a palestrinha que eu fazia? Que era isso, eu falava assim, por que a gente se ferra na vida? Porque a gente, à medida que vai crescendo, a gente perde a habilidade de fazer pergunta, que é o que a criança faz muito bem. Então eu levava as perguntas, falei assim, aí vamos pensar nas perguntas que os filhos fazem. E na época eu escrevia as que meu filho fazia. Cara, era impressionante as pessoas ouvindo, falavam, caraca, tipo... Eu falei assim, às vezes pode achar que é bobo, mas cara, tem um negócio gigante por trás. Meu menino chegou pra minha esposa essa semana, eu tenho um filho de 9 anos, o Benjamin, e um de 2 anos, o Caleb. E o de 9 anos chegou e eu tava trabalhando e eu ouvi ele perguntar isso pra minha esposa. Ele falou, mãe, você negaria seu Deus pra viver? Eu falei... Sai dessa agora! Não, puta pergunta da hora. Se eu tivesse junto, porque ele tem isso comigo. Eu tô dirigindo, ele faz uma pergunta, caraca, mano, que pergunta boa. Tipo, nossa. E eu fico assim, caraca, ele... Responde, pai. Daí não, mas eu tô viajando assim, porque a lógica pra chegar nela é muito melhor do que a resposta que eu posso te dar agora. Aí minha esposa falou, não, a Lúcia não é tipo reflexiva. Você negaria? Não negaria. Aí beleza, respondeu, mas eu pensaria, filho do céu, os caras que já passaram por essa e que morreram, e eu ia filosofar sobre a questão, então ele já sabe, assim, eu preciso de objetividade, mano, vou na minha mãe porque já resolve logo, precisa de um cara agora pra ganhar tempo à noite pra não ir dormir, ele é assim, aí eu vou perguntar pro meu pai porque eu engano ele fica lá conversando comigo e a hora passa. E posso, né, fazer uma extrapolação aqui para o mundo corporativo? E eu falo que essa capacidade, ou essa curiosidade, ou esse comportamento de ser curioso, de fazer perguntas, ele é extremamente valorizado no mundo corporativo. Extremamente.
de maneiras que a gente nem imagina. Eu adoro quando, né, eu quando estava numa posição de executivo, que estava ali numa reunião, né, no que a gente chamava de all hands, ou Q&A, né, que tinha lá o espaço de pergunta. Eu adoro quando as pessoas vão lá e perguntam por que a gente está fazendo as coisas, qual é a direção, o que vai mudar em um ano, o que vai mudar com aquela decisão. Isso é muito importante. Eu estava escutando um podcast outro dia, né, era o Adam Grant, uma convidada que eu não lembro o nome, né, e ela contou uma história que eu já vivenciei. Ela falou assim, olha... às vezes as pessoas esquecem o poder de fazer perguntas e de interagir no cafezinho, né? E eu vou contar uma história para vocês. Eu passei pela essa mesma história, né? Uma vez a gente estava discutindo as promoções dos executivos, né? E a nossa VP estava na sala com a gente, né? Isso se chama de calibração, né? No mundo corporativo, em indústria de tecnologia. A gente estava lá na calibração discutindo, né, as promoções, e tinha uma pessoa que a gente estava na dúvida, promovia, não promovia. Aí a VP virou, essa pessoa que perguntou tal coisa no All Hands, na reunião aquele dia, não, nossa, essa pessoa achava super madura, a gente conversou outro dia no café, ela me perguntou isso, eu acho que ela deveria ser promovida. Olha só! Foi aquele Só que assim, olha qual era a parte mais interessante. Aquela VP sabia nada sobre o dia a dia daquele executivo, sabia nada sobre a meta daquele executivo, se iria bem, se estava bem com os clientes, como estava o NPS dele, se tinha batido a meta historicamente, mas por causa de algumas interações, de uma pergunta e de uma interação no café, virou e falou assim, vamos promover essa pessoa. Olha, gente, o poder da gente interagir, olha o poder da gente perguntar, olha o poder da gente mostrar curiosidade de maneira proativa e genuína, se possível. Isso é muito importante no mundo corporativo. Então, essa capacidade que a gente perde de perguntar, ela pode servir a gente por muito tempo, muito além da nossa infância. Você toca num ponto bom, porque às vezes o cara é muito técnico e diz assim, eu não gosto de politicagem. Isso é politicagem. Cara, não joga isso nessa conta que você está enrolado, meu filho, porque sob qualquer aspecto é interação. Então, troca a palavra, tira a política que tá poluído, o conceito... não tá legal, troca por interação. A necessidade que você tem de expor o que você pensa pro outro e ouvir o que o outro pensa também. E aí essa condição, né? Você sabe que o Robinson aqui, no movimento contra a cultura, tô há 11 anos na carreira. Feliz pra caramba com esse espaço que dá a condição que você deve ter imaginado. Tem isso e muitas outras coisas, né? Como eu digo, no propósito que eu estabeleci, um ambiente em que eu tenho condição de frutificar e plantar coisas. Isso me dá muita alegria, né? E o Robson me disse uma vez, cara, sabe que eu contratei você? Aí eu falei, pô, cara, não sei, cara, foi porque eu fiz tal coisa, foi por isso. Aí eu comecei a falar, ele falou, desiste aí, mano, desiste aí que eu vou contar pra você. Aí eu falei, beleza, conta aí. Lembra um dia, cara, que eu te abordei e falei que eu queria cortar uns negócios em casa? Eu trabalhava numa indústria de serras, de ferramenta, e eu falei assim pra você na época, cara, eu tô precisando cortar uns negócios em casa, qualquer dia você me indica uma serra pra eu cortar? E você falou na época, eu indico, beleza. Naquela hora eu pensei, esse cara é do marketing, ele vai chegar, a hora que eu perguntar de fato, ele vai falar assim, não, isso aí é pessoal de vendas lá, eu sou do marketing, né? Até que chegou esse dia, ele falou, Emerson, é o seguinte, vou cortar um negócio lá em casa. Eu falei, o que você vai cortar? Vou cortar uns troncos de árvore. Tá, qual é a bitola? Tal bitola. Você quer dar acabamento? Não, que ferramenta você vai usar? Você perguntar, você vai usar essa serra aqui, ó. Ele comprou a serra e depois falou, cara, sabe aquele dia, eu te contratei naquele dia. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, porque eu vi que você era um cara que investigava aquilo que você fazia. Porque a resposta que eu esperava de você era, esse negócio de serra é pessoal técnico, aí vai lá em manual lá, tal. Eu sou só do marketing. Eu pergunto pro amigo, né? Eu só do marketing. Eu falei, caraca, bicho, não sabia que eu tava passando por uma entrevista de emprego naquele dia, talvez. Mas é esse lance. São essas interações que marcam, colocam o valor na nossa cabecinha, os caras gostam disso. E a partir daquilo ali, ela começa a tirar conclusões, cara, né? Que pode ter um viés, lógico. Uma interação como essa pode ter dado a conclusão dela dizendo, essa pessoa é fera. Alguém muito próximo diria, realmente, ela tem essa condição, mas, né? Então, por isso que o comitê também serve para calibrar esse tipo de pensamento para não ficar enviesado, né, cara? Total, não, história muito poderosa, né? Eu falo que tem duas coisas super poderosas num processo de entrevista que a gente às vezes esquece. Eu falo que uma entrevista bem sucedida nada mais é do que uma história bem contada. As pessoas treinam muito pouco contar suas próprias histórias. São pouquíssimos candidatos que eu vejo que falam assim, vem cá, você já colocou sua história ali no papel? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Você tem sub-histórias. Você consegue contar sua história se eu te der 5 minutos, se eu te der 10, se eu te der 15, se eu te der 30 minutos para contar sua história. O que você vai me contar? Treina isso, grava, puxa sua esposa, seu marido, seu parceiro, conta, pergunta o que você pode melhorar. E a segunda é a curiosidade, numa entrevista também, de perguntar, às vezes frente até mesmo de uma pergunta, vem cá, que serra que eu uso? O que você quer fazer? Me conta um pouquinho mais sobre o que você quer atingir. Como você faria um projeto para vender 10% mais? Para quem? Para que grupo? Para que subgrupo? Que classe que você quer atingir? De qual produto da empresa? Me conta um pouco mais. Aí o cara, é muito fácil aumentar 10%, né? Vai lá, contrata mais 10 pessoas. Não, peraí.
dependendo da indústria, do produto, a gente pode otimizar alguma coisa interna. Como que é o seu time de vendas? Quantas pessoas? Quantas são dedicadas para isso? Como está a produtividade deles? Tem outbound? Sabe, acho que tem a maneira como a gente conta a nossa história, a gente faz perguntas inteligentes para poder responder a pessoa que está ali nos entrevistando, para mim são 2 diferenciais incríveis no processo de entrevista. É o que realmente deve nos mover, bicho. Luciano Santos, autor do livro Wake Up. Seja egoísta com a sua carreira. Seja egoísta com a sua carreira. Luciano, o que é que você veio falar aqui que eu não te perguntei? Eu acho que a gente conversou sobre o principal, lógico, né? A gente não tem como, eu não tenho como falar sobre o livro inteiro, né? No livro eu trago, né, muitas outras coisas, mas algo que eu queria deixar para as pessoas aqui, Emerson e Fernanda, entendam que existem muitas coisas sobre o mundo corporativo que você não sabe que não sabe. Ponto. Você não sabe que não sabe. E isso te custa muito. A gente precisa de intencionalidade com relação ao gerenciamento da nossa carreira. A gente precisa de conhecimento com relação ao gerenciamento da nossa carreira. A gente precisa de mentores para poder direcionar a nossa carreira. Se você não faz essas reflexões, se você não vai atrás dessas informações, se você não vai atrás dessas boas práticas, se você não vai atrás de mentores, você tem uma probabilidade muito maior em estar naqueles 60% de pessoas que são infelizes, que sofrem, do que naqueles 40% de pessoas que encontram satisfação e encontram felicidade no trabalho. E eu quero falar uma outra coisa. Se você está naquele espectro da infelicidade, isso não vai só te impactar lá no trabalho. Eu acredito nisso do fundo do meu coração. Uma pessoa insatisfeita e sofrendo no trabalho, ela vai levar aquilo para o seu núcleo familiar, ela vai levar aquilo para a sua comunidade e ela vai levar aquilo para a sociedade como um todo. Eu falo que a questão da satisfação e da felicidade no mundo do trabalho é quase um problema de saúde pública. Porque se a gente aumentar a satisfação, a felicidade, o bem-estar das pessoas, através de educação, de bons pensamentos, eu não consigo nem imaginar o impacto positivo que a gente teria na nossa sociedade, porque não sonhar no mundo como um todo. Muito obrigado, cara. Sensacional. Ó, se você quer o livro, a gente vai colocar um link na descrição para a Amazon. E, pô, a gente podia ter esses negócios de link também. Sabe que os influenciadores ganham comissão da Amazon, associar, né? Eu uso. Ah lá, tá vendo? Pro meu livro. Bom, a gente ainda não tá ganhando comissão, mas a gente indica, tá? Esse bate-papo por si só já é uma indicação para você, mas enfim, entra nesse link lá, manda bala, porque eu tenho certeza que vai ser uma leitura... Bom, se você chegou até esse momento aqui, você vai concluir que realmente você quer ler esse livro do cabo a rabo, né? Você vai querer matar ele uns 2, 3 dias. E não só isso, né? Siga também o Luciano no Instagram, porque tem muito conteúdo lá para aprender sobre o livro e também sobre outros causos aí do mundo corporativo, né? É @LucianoResponde, né, Luciano? Isso. Confirma Como vocês aí. me acham nas redes sociais, né? Então, se jogar Luciano Santos, escritor no LinkedIn, você me acha, Luciano Santos, tô lá. @LucianoResponde nas outras redes, Twitter, Instagram e TikTok, que estou usando com um pouquinho mais de afinco agora. E lá você pode encontrar pílulas de sabedoria e conhecimento, discussão todos os dias, informações do meu trabalho, seja, né, como escritor, das minhas palestras, dos meus workshops, está tudo lá nas minhas redes sociais. Ótimo. Legal. Então é isso aí. Senta o dedo no like, compartilha esse episódio. Vamos dar um tchauzinho aqui, Luciano. Até! Tchau. Tchau, tchau, gente.